2 minutos para a apresentação do apóstolo Itamar. Ok, muito obrigado, muito boa noite, meu irmão Sebastião, muito boa noite ao senhor Eliezer, obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito boa noite a todas as pessoas que já estão conectados, estão assistindo ao vivo esse debate, cumprimento também todos aqueles que irão assistir esse debate em uma outra oportunidade, em uma outra ocasião. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, discípulo e apóstolo do profeta Caco Filipe, aqui no Brasil, e sempre é um prazer, é uma honra para mim, é uma graça de Deus poder viver nos dias de um profeta, poder reconhecer um profeta vivo e ainda poder contribuir para o reino de Deus, que é pregar esta mensagem para que os filhos de Deus possam ser salvos. O meu objetivo é fazer conhecido a mensagem do profeta Caco Filipe para todos os habitantes da terra e todos aqueles que amam a Deus, todos que estão em busca de salvação, possam examinar a mensagem do profeta, possam encontrar o profeta vivo do seu tempo, para que possam ser salvos. Gostaria de dizer que você mesmo irá prestar contas a Deus, você mesmo estará diante do julgamento de Deus um dia, e você estará sozinho, então é você quem deve tomar a sua decisão, é você quem deve fazer o seu julgamento. Não deixe alguém julgar por você, não deixe o seu pastor, o seu apóstolo, o seu evangelista, o seu ancião, o seu profeta, julgar por você. Mas é você mesmo quem deve examinar. Você tem a obrigação de examinar quando você ouve falar que há um profeta na terra. Você tem a obrigação, o dever de saber, de procurar saber quem é este profeta e o que ele ensina. E para que você não possa dar desculpa, né, no julgamento diante de Deus. O meu muito obrigado e a minha oração é que Deus possa ajudar os seus filhos e filhas que estão hoje por todos os cantos da terra. Obrigado. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de, primeiramente, dizer a todas as pessoas que já estão assistindo, irão assistir, que Deus está vivo. Nós acreditamos em um Deus vivo, não em um Deus imaginário, um Deus histórico, um Deus que está encerrado em algum lugar, um Deus que está no museu, um Deus que está trancado dentro de uma Bíblia, um Deus que está limitado a alguma coisa, limitado a um nome, limitado a uma pronúncia, limitado a letras. Não, nós cremos em um Deus vivo. Este Deus é Jesus Cristo. O Jesus Cristo do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Amém. Agora, esse Deus vivo, ele fala. E como ele fala? Ele fala por meio dos profetas. Os profetas sempre foram, e sempre serão a boca de Deus na terra. O profeta é a boca de Deus, o profeta é os olhos de Deus, o profeta é os ouvidos de Deus na terra, o profeta é os pés de Deus na terra. E quando um profeta está a caminhar pela terra, é Deus caminhando novamente com os homens. Agora, se esse Deus está vivo e ele fala, nós precisamos saber onde é que ele está, onde é que ele está falando, onde é que está a voz desse Deus. E Jesus prometeu lá em João capítulo 10, versículo 10. Então, a minha primeira pergunta para o senhor Eliezer eu conversei com ele um pouco antes, vi que ele não é igual a muitos pastores e pregadores branamistas. Ele me mostrou uma pessoa diferente, humilde, não é arrogante, não é soberbo. Quero agradecer pela sua postura, né, por ter vindo até nós. Mas eu queria perguntar ao senhor Eliezer, qual o plano de salvação de Deus para a humanidade? Qual é o plano de salvação de Deus para a humanidade? Esta é a minha pergunta. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor Eliezer. A primeira pergunta é se ele está de acordo que Deus vivo, que eu disse no começo, o Jesus Cristo, de Hebreus 13:8, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele está a trabalhar hoje, eu queria que o senhor respondesse se Jesus Cristo está a trabalhar hoje, no presente. Sim. Sim, neste caso, o senhor disse que Deus nunca trabalhou na terra sem um profeta. Se Sim. Deus nunca trabalhou sem um profeta, Deus está a trabalhar hoje. Quem é o profeta de Deus hoje? William Marion Branham. Certo. O William Branham está morto, está sepultado há 66 anos. Mas a minha pergunta é presente, né? Mateus 10:41 diz: aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. É presente. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse que o homem viverá de toda a palavra que sai
também é tempo presente. A boca de Deus na terra é um profeta. Moisés era a boca de Deus. Para Deus falar aos judeus, ao povo de Israel, ele falava por meio de Moisés. Mas, logo que Moisés sai de cena, Deus não deu para eles a mensagem de Moisés. Deus colocou no lugar de Moisés um outro profeta. Por quê? Porque Deus não pode trabalhar na terra sem o seu profeta. Deus não pode levantar um profeta morto ou falar por meio de um profeta morto. Bem, o senhor está de acordo que Deus está vivo, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que ele não trabalha sem um profeta na terra, mas quando o senhor disse William Branham, e ele já está sepultado há 66 anos, então não há consistência. Mas vamos deixar esse ponto aqui. Eu quero ir para um outro ponto, quando o senhor disse em João 5,39. João 5,39, acontece que algumas versões da Bíblia, elas têm erros de tradução, mas João 5,39, Jesus não está mandando as pessoas examinarem a Bíblia, as Escrituras. Ali é uma reprovação. Era os fariseus, os saduceus, os helenistas, herodianos, essênios, era eles que examinavam, porque eles pensavam, eles julgavam que nas Escrituras eles encontrariam a vida eterna. Jesus diz, as Escrituras testificam da vida eterna. A vida eterna era Jesus. Bem, neste caso, senhor Eliezer, o senhor está de acordo que Deus trabalha por meio de um profeta. Mas aí nós vamos saber quem é o profeta hoje, porque o senhor disse William Branham. Isso não é possível. Mas vamos ouvi-lo, o senhor, nos seus próximos tempos, né? Para o senhor explicar isso. Mas, já que nós vamos construir uma casa aqui no debate, vamos construir uma casa com argumentos, com respostas, com perguntas, mas a casa começa com a fundação, começa com o alicerce. E antes de você deixar alguém entrar na sua casa, mesmo que ele diga que é um policial, a primeira coisa é você ver o seu distintivo de policial. Não é porque alguma pessoa diz eu sou policial que você deixa entrar na sua casa. Não é nem mesmo o uniforme, não é nem mesmo a arma que ele usa, mas é o seu distintivo que vai provar que realmente ele é um policial. Aqui nós temos o senhor Eliezer, né? O senhor Eliezer, pregador da mensagem do irmão Branham, ele me disse que é evangelista, e ele está aí, se eu estiver dizendo errado, ele pode me corrigir. Um evangelista, e eu, pela graça de Deus, sou um discípulo de Cacó Filipe e sou um apóstolo nesta mensagem. Veja, senhor Eliezer, que evangelista e apóstolo estão no mesmo nível, lá de Efésios 4:11. O Senhor mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né? E outros para doutores. Neste caso, para nós entendermos e sabermos quem é o Senhor e assim por diante, quem sou eu, para que as pessoas entendam, eu queria perguntar, o senhor é um evangelista, mas como que o senhor se tornou um evangelista? O senhor me responda direto que eu vou adiante. Com o aval da igreja, a votação da igreja, né? A igreja... De acordo às escrituras, um evangelista de Efésios 4:11, que é um sacerdote, é assim que ele é nomeado, um evangelista? Poderíamos conversar sobre Atos 13, como eles foram colocados e votados pela igreja. Bem, passado pela igreja. É reconhecido o dom, né? O senhor vai explicar no seu tempo, mas o senhor é um evangelista? Um evangelista é um sacerdote. Um evangelista é um dos 4 ministérios da palavra. O senhor está de acordo que existe 4 ministérios da palavra ou o senhor acredita que são 5 ministérios da palavra? São 5 ministérios. 5 ministérios da palavra. Bem, o senhor sabe que o irmão Branham nos ensinou a compreender a Bíblia. Ele mostrou, quando eu digo nos ensinou, porque nós vemos a sua mensagem. Ele mostrou como compreender a Bíblia. O irmão Branham era um profeta que fazia muitos tipos, né? Ele usava os tipos da Bíblia. Neste caso, o senhor tem tipos na Bíblia para mostrar os 5 ministérios? Sim, depois eu vou explanar no meu tempo. Certo. Então, nós sabemos que há 4 ministérios da palavra, que são os apóstolos, os evangelistas, os profetas de igreja e os doutores. E os 4 rios do Éden, lá o Pison, o Gion, o Tigres, o Eufrates, é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 livros de Moisés, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio, é um tipo para os 4 ministérios. Assim como os 4 animais viventes, que é o leão, o bezerro, o animal com face de homem e a águia, é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 chifres do altar é um tipo para os 4 ministérios. Até mesmo as 4 luas que giram em torno de Júpiter, senhor Eliezer, é um tipo para os 4 ministérios.
E nós vemos no Antigo Testamento, de acordo com Levíticos, capítulo 8 e capítulo 9, que é o profeta quem pode estabelecer o sacerdócio. E nós vemos no Novo Testamento que é o profeta mensageiro quem estabelece os ministros do seu tempo. Por exemplo, foi João Batista quem estabeleceu os seus discípulos e os seus apóstolos, entre eles Apolo. Foi Jesus, o profeta mensageiro, quem estabeleceu os seus apóstolos. Jesus diz, eu vos escolhi os 12, e um de vós é o diabo. Não foi outro que escolheu, foi Jesus que escolheu. E mais tarde, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus Cristo escolheu mais 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 para pregar a sua mensagem. Quem os escolheu? Foi Jesus. Mais tarde, havia um profeta para as nações chamado Paulo, que é o primeiro mensageiro para a era de Éfeso. E foi Paulo quem chamou Timóteo, consagrou Timóteo, Tito. Era Paulo quem tinha os seus colaboradores, enviava eles para consagrar outras pessoas. Foi Martim Lutero quem consagrou Felipe Melanchthon, foi o irmão Brano, o profeta William Branham, quem consagrou Ormond Neville, John Jackson, Pierre Green, Nivalle, todos aqueles do tempo de William Branham. Então, para alguém ser um apóstolo, ele precisa ser consagrado por um profeta. Não tem como alguém ser apóstolo por meio da igreja. Não tem como alguém ser um evangelista por meio da igreja. Esse é o primeiro ponto. Então, um apóstolo não pode estabelecer um evangelista. Um evangelista não pode estabelecer um apóstolo porque eles estão no mesmo nível. Assim como em uma nação, eu pergunto, senhor Eliezer, em uma nação como o Brasil, quem pode estabelecer os seus ministros? É o presidente, não é? Sim, é o presidente. Além do presidente, tem alguma outra pessoa na Terra que pode estabelecer ministro? Ministro da Educação, da Defesa, da Saúde, da Tecnologia? Não, é só o presidente, não é? Sim, é só o presidente. Um ministro não pode estabelecer a si mesmo. Ele não pode dizer, dado que eu sou inteligente, eu tenho muitas faculdades, eu tenho a experiência, dado que eu tenho conhecimento, agora eu sou ministro da Educação, eu sou ministro da Defesa, eu sou ministro da Saúde. Ele não pode dizer isso. E quando o presidente estabelece um ministro, esse ministro não pode estabelecer outro ministro. Na mensagem, ou seja, na palavra de Deus, é o profeta mensageiro que Deus escolhe. Porque o plano de salvação, existe Deus no céu. E esse Deus vivo, ele escolhe em uma geração um profeta. Levanta-o, chama-o, comissiona e dá a ele uma mensagem. E abaixo desse profeta, esse profeta é quem vai estabelecer o sacerdócio. Ele vai estabelecer os apóstolos, os evangelistas, os profetas de igreja, os doutores, e todos aqueles que vão trabalhar com ele no seu tempo. Como um presidente, é o presidente quem estabelece os ministros do seu tempo. E um ministro não pode estabelecer outro ministro. É o presidente quem estabelece o embaixador. Mas o embaixador não pode estabelecer outro embaixador, você vê? Então, o presidente de um país é um tipo para um profeta. Então, William Branham, no seu tempo, era quem batizava e consagrava os ministros do seu tempo. E ninguém poderia ser um verdadeiro ministro reconhecido por Deus, a não ser que o profeta William Branham o reconhecesse, o consagrasse, ou mandasse alguém o consagrar. Então, é o primeiro ponto, senhor Eliezer. O senhor não pode confiar no que esses pastores, os mais velhos no Brasil, né, que estão na mensagem do irmão Branham, estão a ensinar e estão a fazer. Então, uma outra coisa que eu queria falar, o senhor vai falar sobre aí os 4 ministérios, é sobre a questão de o profeta estar vivo. Para Deus falar, o profeta deve estar vivo, porque o profeta é a boca de Deus, o profeta é o porta-voz de Deus. Deus não pode trabalhar, como o senhor disse, na terra, a não ser por meio de um profeta mensageiro. Muito obrigado. Então, primeiramente, que não é correto dizer que William Branham é o profeta de Deus. O correto é dizer que William Branham foi o profeta de Deus porque ele está no túmulo. Logo após a partida de Moisés, não se dizia Moisés é o profeta, mas Moisés foi. Então, agora dizia-se Josué é o profeta. Após a partida de Elias, não poderia se dizer Elias é o profeta, mas deveria dizer Elias foi o profeta. Agora o profeta é Eliseu. Então, essa expressão de que William Branham é o profeta não está correta. Bem, quais as evidências que Deus deu ao profeta Caco Filipe para que o reconhecemos como profeta? Bem, será que as evidências de um profeta fotos de coluna de fogo ou fotos de coluna de nuvem? Será que as evidências de um profeta curas, milagres? Bem, nesse caso, aonde é que estava a coluna de fogo após a partida de Moisés? A coluna de fogo não foi vista depois que Moisés saiu de cena. Mas será que a coluna de fogo não estava lá? Estava, ela estava dentro de Josué. Coluna de fogo não é a prova que alguém é um profeta, porque senão poderíamos perguntar onde é que estava a coluna de fogo de Daniel,
Onde é que estava a coluna de fogo de Isaías? Onde é que estava a coluna de fogo de Oséias, de Jeremias, de Abacuque, de Sonfonias? Onde é que estava a coluna de fogo de João Batista? Coluna de fogo não evidencia um profeta. Curas não evidenciam um profeta. Milagres não evidenciam um profeta. Porque João Batista foi o maior dos profetas. Mas cadê os milagres e as curas de João Batista? Isaías foi um grande profeta. Cadê os milagres e as curas de Isaías? Jeremias foi um poderoso profeta. Mas cadê os milagres e as curas de Jeremias? Cadê as curas e os milagres de Abacuque, de Oséias, de Sofonia? Bem, não é isso que evidencia um profeta. O que evidencia um profeta? É ele ser chamado por Deus. E William Branham não era profeta, senhor Eliezer, por causa dos milagres, por causa do dom de discernimento. E essas coisas, os filhos do diabo já faziam antes de William Branham. E no tempo de Jesus, o Teudas, o Judas, o Galileu, faziam coisas semelhantes a Jesus. Por isso que eles conquistaram, levaram 400 homens para o deserto. Não é isso que evidencia um profeta. William Branham foi um verdadeiro profeta, assim como os profetas da Bíblia, porque ele recebeu um chamado de Deus. Em 1933, quando ele estava à beira do rio Ohio, para batizar 200 pessoas, e quando ele batizava a 17ª pessoa, então ele ouviu uma voz. O senhor citou aqui, mas não está correto. Ele ouviu uma voz que dizia, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu tem uma mensagem, não a tua mensagem, mas tu tem uma mensagem que precursará a minha segunda vinda, porque a mensagem não é de William Branham, a mensagem é do 7º anjo celestial. Vamos entrar ainda a respeito dos anjos. Então, o que evidencia um profeta é o seu chamado. Então, quando foi, em 1946, na caverna Greensville, o William Branham recebeu a visitação de um anjo, e o anjo lhe comissionou. Agora, o anjo disse, você levará um sinal de cura divina à humanidade. Mas William Branham era profeta porque ele recebeu um chamado, uma comissão e uma mensagem que mais tarde foi gravado em fitas magnéticas e hoje está em mais de 1.200 sermões. O William Branham poderia mostrar nas escrituras, senhor Eliezer, onde a Bíblia falava sobre ele. Assim como Jesus disse lá em Lucas, capítulo 4, que Isaías 61 era o seu ministério, João Batista mostrou em Mateus 3, que Isaías 40, versículo 3 era o seu ministério, Paulo mostrou em Atos 3, 47, que Isaías 49, 6 é o seu ministério. O William Branham, quando esteve aqui, ele mostrou que Zacarias 14, 7 era o seu ministério, o profeta do entardecer, a luz do entardecer. Ele disse que era a luz do entardecer de Zacarias 14, 7. Ele disse que ele era o cumprimento do Elias que havia de vir, de Malaquias 4, 5 e 6. Ele era o cumprimento de Lucas 17, 24 ao 30. Ele mostrou que ele era o cumprimento de Mateus 17, 11. Ele era o cumprimento de Apocalipse 3, do 14 ao 22. Ele era o cumprimento de Apocalipse 10, 7. Então, aí está as evidências de um verdadeiro profeta. Chamado, comissão, mensagem, o seu ministério tem que estar identificado na Bíblia. E o profeta William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965. Já vai fazer 67 anos que William Branham está no túmulo. Senhor Eliezer, um profeta morto pode ser o profeta dos vivos? A mensagem era de Moisés ou de Josué? Vamos lá. O mesmo anjo que apareceu para Moisés, lá no Monte Horebe, que apareceu como anjo de Jeová e deu a ele um chamado, uma comissão e uma mensagem que ele colocou em 5 livros, também mais tarde apareceu para Josué e disse, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E lá em Josué capítulo 5, versículo 14, ele diz, desta vez eu venho como chefe dos exércitos de Jeová. Ele ia lutar do lado de Josué. Eu pergunto, Josué era um profeta como Moisés, senhor Eliezer? Quase. Não existe isso de quase. Eu vou perguntar de novo, Josué era um profeta como Moisés? Não. Não era? O que precisa para ser um profeta? O que Josué precisava para ser um profeta? Porque Arão era profeta de Moisés. Moisés era um Deus. Não. Arão era um profeta menor. Arão era um profeta menor. Mas vamos lá, o que o Josué precisava para ser um profeta mensageiro? Ele precisava de comissão. Sim. E ele tinha, que era levar o povo a Canaã. Ele precisava de um chamado, e ele teve. O anjo apareceu para ele e disse, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Aí está o chamado e a comissão de Josué. Um profeta tem que ter chamado e comissão. Ele tem uma mensagem, está no livro de Josué. Era Deus quem disse a Josué, para o povo se santificar, vamos atravessar o Jordão, vamos derrubar os muros de Jericó, vamos lutar contra tal nação, vamos lutar contra... Josué era um profeta. E ele precisa, hein, seu Josué, Eliezer, o que mais o Josué precisava para ser um profeta? Ele precisava de o assim diz o Senhor? Ele tinha.
Josué capítulo 24, ele tinha um assim diz o Senhor. O que ele mais precisava? Da revelação. Ele tinha a revelação do seu tempo. E, quando o Senhor disse que ele não era um profeta como Moisés, de acordo a Oséias 12:14, está escrito lá, o Senhor Jeová fez subir Israel da terra do Egito por meio de um profeta. E por meio de um profeta, Josué, o povo foi guardado, o povo foi preservado. Josué era um profeta. Você vê? Deus não usou os escritos do Moisés para guiar o povo. Deus deu Josué. O Arão não podia guiar o povo. E quando Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias, o Arão levou o povo à decepção. O Arão levou o povo ao bezerro de ouro. Para você ver que um sacerdote não pode guiar o povo de Deus, porque o plano de salvação é por meio de um profeta mensageiro. Então veja, se eu ainda tiver tempo, William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965. Deus falava por meio de William Branham, mas quando ele morreu, Deus falou mais do quê? William Branham estava viajando, senhor Eliezer, do Arizona para Jeffersonville para pregar um sermão que ele intitulou O Rastro da Serpente. E ele morreu com esse sermão escrito lá em algumas folhas. E ele disse que ele ia citar nomes. Agora você vê que Deus não deixou William Branham citar nomes, que o profeta que vem para citar nomes, trazer o julgamento é o profeta Cacó Filipe. Agora, Cacó Filipe nasceu em 20 de dezembro de 1972. Então, William Branham morreu em dezembro de 1965 e Deus conta 7 anos após a morte de William Branham. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. No 7º aniversário da morte de William Branham, nasce o profeta Cacó Filipe. E ele nasceu, e no nascimento do profeta Cacó Filipe, assim como o do profeta William Branham, teve um sinal sobrenatural. William Branham lá, uma luz entrou pela porta, quando Charles, o pai de William Branham, abriu a porta, a luz entrou, rodopiou em cima da cama e saiu pela a frecha do telhado. No nascimento do profeta Cacó Filipe, os anjos cantaram em Catadji. O profeta nasceu em um conjunto de aldeias, de 12 aldeias, como as 12 tribos de Israel. E o profeta nasceu na aldeia de Elibou. Elibou significa aldeia de Elias, sim. Então, 7 anos após a morte de William Branham, o profeta nasceu. Ele foi chamado, assim como William Branham, em 24 de abril de 1993. E em 1993, ele recebe o seu chamado de Deus, ele recebe a sua comissão, que é pregar o julgamento e a mudança de vida. Ele recebe uma revelação, e hoje está na sua mensagem, com 149 capítulos. O profeta Cacó Filipe pode mostrar nas escrituras aonde a Bíblia fala sobre ele, assim como William Branham. Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, Apocalipse 19, do 11, 17. Aí está o profeta após William Branham. Sim, foi no mesmo ano que o profeta Cacó Filipe foi chamado, em 93, que houve grandes acontecimentos na Terra. E o senhor estava falando sobre evidências. Ainda vou falar mais sobre isso. Evidências. Deus dá sinais externos e Deus dá sinais internos para a sua igreja. E alguns sinais externos foram dados. Por exemplo, foi em 93 que Angola assinou um acordo de paz com a Eritreia. Ela tinha uma guerra lá Angola tinha uma guerra com a Eritreia há mais de 40 anos. Foi em 93 que Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, junto com Friedrich de Klerk. Eles apertaram as mãos lá diante da comunidade internacional. Foi em 93 que Isaac Rabin, o presidente de Israel, assinou o maior acordo de paz com a Palestina e Arafat. E tudo isso aconteceu no ano de 93. Cacó Filipe começou a pregar em 8 de julho de 2008. Muito obrigado. Então, eu quero falar aqui alguns pontos que o senhor Eliezer disse que Josué não era igual a Moisés, mas eu mostrei que ele era igual. Profeta mensageiro. Os profetas mensageiros são iguais. Um vem fazendo tantos milagres, o outro não faz milagre nenhum. Qual foi o milagre de João Batista? Um profeta não é maior do que o outro por milagres. Os profetas são iguais. Sim, são iguais como profetas. Agora, o que distingue são os seus ministérios. Isaías não fez milagre como Elias, não fez milagre como William Branham, mas ele era um profeta mensageiro. E Salmos 82, senhor Eliezer, e João 10, 34, diz que os profetas são deuses. Não era só Moisés que era Deus, porque Deus está nesse profeta. Deus, a divindade, está nesse profeta. William Branham era um Deus na Terra. Por isso que William Branham poderia fazer tudo aquilo. E quem cresce em William Branham seria salvo. Mas lá nos dias de William Branham, chamavam ele de santo rolador. Por quê? Tem mais de 2 milhões de pessoas que creem na mensagem do William Branham hoje. Porque eles têm a história. Se ele estivesse lá, eles teriam tomado o lado de T.L. Osborne, de Oral Roberts, de Billy Graham.
Eles teriam ido para as igrejas pentecostais e teriam chamado William Branham de santo rolador. Eles seriam membros dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos, se chamariam William Branham de santo rolador. Essa multidão de pessoas que creem em William Branham, se eles tivessem vivido nos dias de William Branham, eles teriam negado William Branham. William Branham diz, o seu comportamento aqui, que não reconhece o que Deus faz hoje, seria o seu comportamento se você tivesse no tempo de Moisés, se você tivesse no tempo de Jesus. Se William Branham estava na terra e as pessoas não o reconheciam, eles não reconheceriam qualquer profeta em qualquer época. Se hoje Deus tem um profeta na terra chamado Cacofilê e as pessoas não o reconhecem, significa que elas também não reconheceriam William Branham. Quando um profeta está na terra, tudo aquilo é simples. Então, Salmos 82 e João 10:34 diz que os profetas são deuses. E Josué era um profeta como Moisés, de acordo com Oséias 12:14. E quando o Senhor diz que o diabo não pode curar, Mateus 24:24 diz que os falsos cristos e os falsos profetas iam fazer grandes sinais na terra, milagres, que se possível fosse enganariam até os escolhidos. Está vendo? Os falsos cristos e os falsos profetas fariam grandes sinais, milagres, que se possível fosse enganariam até os escolhidos. Está aí o Edir Macedo, Valdemiro, Silas Malafaia e muitos homens na terra fazendo milagres, prodígios, maravilhas. Isso está de acordo com Mateus capítulo 24 e 24. Quando o Senhor fala dos 2 sinais de William Branham, e de fato, foi dado 2 sinais a William Branham, assim como foi dado para Moisés. Só de igual modo, senhor Eliezer, de igual modo a Moisés, por que Deus deu 2 sinais a Moisés? Porque Moisés estava se queixando que o povo não acreditaria. O povo lá em Israel, lá no Egito, eles estavam incrédulos. E Moisés dizia, eles não vão acreditar, eles não vão acreditar. O que eu vou dizer? E Deus disse, então eu vou te dar 2 sinais. Os sinais são para quem, senhor Eliezer? Deus dá os sinais para quem? É para os incrédulos, não é? Os sinais de um profeta é para os incrédulos, não é? Josué e Caleb não precisou de sinais para crer. Quando Moisés contou o seu chamado na sarça ardente, Josué e Caleb já acreditaram, mas os outros precisaram dos 2 sinais. Os outros precisou vir as pragas para que eles pudessem acreditar. Então, quando o William Branham estava na caverna Greensville, falando com o anjo, e ele estava a se queixar com Moisés, eu não consigo, eu não dou conta, eles não vão acreditar em mim, não vão acreditar em mim, eu não posso. E o anjo deu 2 sinais para o William Branham, para quê? Para fazer o povo acreditar que o William Branham era o enviado de Deus, para fazer os incrédulos acreditar. Sinais são para os incrédulos. É por isso que quando Jesus estava sobre a terra, eles estavam perguntando, Jesus, cadê a tua coluna de fogo? Jesus, cadê a tua coluna de nuvem? Como o nosso profeta Moisés. Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê a fotografia dessa? A fotografia daquela? Jesus disse, uma geração incrédula me pede os sinais. Quem pedia sinais para Jesus? Eram os incrédulos. O Pedro não pedia sinais. A Maria Madalena não pedia sinais. O ladrão da cruz não pediu sinal. Os filhos de Deus não podiam pedir um sinal para Jesus. Mas os incrédulos estavam a pedir sinais. O que vindica um profeta é a sua mensagem. O William Branham era verdadeiro profeta porque ele foi chamado por Deus. E não pelos seus milagres. Se fosse pelos milagres, pelo dom de discernimento, muitos homens não seriam profetas. E eles estão na sua Bíblia e eles não eram profetas. E eles eram profetas mensageiros assim como William Branham. Mas eu queria ir aqui adiante para responder uma outra coisa e para perguntar assim, ó, quero que o senhor me responda sim ou não. Eu perguntei para o senhor, um homem morto pode ser o profeta dos homens vivos? O senhor disse que... O que o senhor respondeu? O senhor disse que pode? Depende da forma que tu entende, né? Não, um homem morto, porque o profeta, o porta-voz de Deus, é um homem vivo. Então, um homem que está no túmulo há 66 anos pode ser o profeta de um vivo hoje? Será que algum pregador da mensagem do irmão Branham, algum membro da Igreja Tabernáculo da Fé ou de qualquer outra igreja, pode fazer uma pergunta a William Branham? Será que ele pode perguntar, William Branham, quem mandou o coronavírus? Foi Deus ou foi o diabo? Será que ele pode perguntar, William Branham, será que eu posso tomar a vacina? William Branham, e sobre a internet? E sobre isso? O William Branham não pode responder. Como é que Deus fala? De acordo a Amós 3, que o senhor citou aqui, fala pelos profetas. Deus silenciou-se desde 24 de abril de 1993. Deus ficou em silêncio. E o William Branham disse que Deus enviaria um outro profeta após ele. O senhor está de acordo que o William Branham disse que Deus enviaria um outro profeta após ele? Falou. Então nós estamos de acordo que o William Branham falou que Deus enviaria um outro profeta. Olha, será que um profeta morto pode ser o guia de homens vivos sobre a terra, senhor Eliezer?
Eu vi que o senhor é uma pessoa sincera. O senhor responde, de acordo com a sua sinceridade, um profeta morto pode ser o guia dos filhos de Deus na Terra, de pessoas vivas na Terra? Tu fala do corpo físico ou da sua mensagem? Não, o profeta é um homem, o profeta não é um espírito. A pessoa física, ela morre, ela parte, né? Não tem como, né? O profeta não é a mensagem. O profeta não é a sua mensagem. O profeta não é um espírito. O profeta é um homem. O profeta é um homem. Todos os profetas foram homens. A minha pergunta é, um profeta morto, pode ser o guia de homens vivos sobre a Terra? A resposta é que não pode. Samuel, capítulo 8, versículo 7, diz que Samuel era o guia dos filhos de Israel, mas Samuel vivo. O William Branham era o guia dos filhos de Deus, mas quando ele estava vivo sobre a terra. Isso já está claro. Deus fala por meio de um profeta vivo. Deus não pode levantar um cadáver para falar. Deus não fala por escritos de profeta morto. Quando Moisés sai de cena, Deus dá Josué. Quando Elias sai de cena, Deus dá Eliseu. Então, o que nós vamos falar aqui é para saber se há um profeta após William Branham. É este ponto que nós vamos chegar. Então, um profeta morto não pode ser o guia dos filhos de Deus. Deus não pode falar por um profeta morto. Isso está claro. Ninguém pode vir aqui para dizer que Juscelino Kubitschek é o seu presidente, porque para alguém ser presidente tem que ser um homem vivo sobre a terra. Nenhum americano, senhor Eliezer, pode vir hoje para dizer que Abraham Lincoln é o seu presidente, porque para ser um presidente tem que ser um homem vivo. E o mesmo para os profetas. Na sua igreja, o pastor é vivo, os evangelistas é vivo, os profetas de igreja é vivo. Se houver apóstolo, é vivo. Sim, é homem vivo. Olhe na natureza. Será que Deus guia lá os grupos de leões vivos por meio de um leão morto? Os pássaros vivos são guiados por um pássaro morto? Não importa a sua grandeza. Não importa a grandeza de um pássaro, a grandeza de um homem, a grandeza de um leão. Ele não pode ser o líder daqueles que estão vivos. Isto é loucura, é um abuso de linguagem. Mas eu quero ir para a pergunta. Eu queria perguntar como que o homem pode receber o Espírito Santo? O senhor irá responder aqui. Queria que o senhor se concentrasse na pergunta. Como que o homem pode conseguir o Espírito Santo? O tão desejado Espírito Santo, que os católicos dizem que tem, os evangélicos dizem que tem, os protestantes dizem que tem, aqueles que pregam a mensagem de William Branham, mesmo em toda a sua pureza, diz que tem o Espírito Santo. Mas esta é a pergunta que vamos responder. Como que o homem pode receber o Espírito Santo? O que ele tem que fazer para receber o Espírito Santo? Obrigado. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que, desde Moisés foi quem colocou as bases da lei. E todos os profetas que vieram após Moisés estavam sobre essas bases. Mas Jesus colocou as bases da graça. E todos os profetas que vieram após Jesus estão sobre esta base. É por isso que você vê os profetas na mesma linha de Moisés. Mas depois de Jesus, os profetas estão na mesma linha de Jesus, porque Jesus colocou as bases para isso. Bem, com respeito à era de Laodiceia, a era de Laodiceia não terminou. E a era de Laodiceia só tem um mensageiro. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor Eliezer, se o mensageiro, ele é o homem, o mensageiro homem, o anjo homem, ou se ele é um anjo celestial. O mensageiro da era, o que ele é? Ele é um homem ou ele é um anjo celestial? É um homem. Não é um homem. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, fala de 7 estrelas. Essas 7 estrelas são anjos celestiais. E estes anjos que são os mensageiros de cada era. Existem anjos celestiais, existem anjos terrenais. Anjo é mensageiro. O senhor está de acordo que existem anjos celestiais e anjos terrenais, senhor Eliezer? Correto. Correto. Mas quem é o anjo celestial da era de Laodiceia? Ele não deu o nome para o irmão Branham. Não deu o nome, mas a Bíblia fala o nome dele, ou seja, como ele se identificaria. Por exemplo, antes de ter o mensageiro terreno, o anjo terrenal, que era Moisés, tinha um anjo celestial. A mensagem de Moisés, que foi dada a Moisés, foi dada por um anjo celestial. A mensagem não era de Moisés. Moisés não aprendeu aquilo em algum lugar. Mas aquele anjo, o anjo de Jeová, é quem deu a mensagem para Moisés. Depois, este anjo, que era Miguel, o chefe dos exércitos de Jeová, quem deu a mensagem para Josué. A mensagem é do anjo celestial. Agora, você vê que Moisés e Josué estavam em qual era? Eram eras diferentes? Mas vamos voltar aqui. Apocalipse 2, Apocalipse 3, trata-se de anjos celestiais. É um mensageiro para a era. Quando a era de Éfeso começou, lá no ano 53, o anjo celestial desceu à terra e tomou Paulo. A mensagem não é de Paulo, a mensagem é do primeiro anjo celestial
da era de Éfeso. A era de Laodiceia não terminou, senhor Eliezer. E quando o senhor diz que quando ele tocar a sua trombeta, está no singular, mas veja que é dito nos dias, é plural, nos dias da voz, não é no dia da voz, mas nos dias da voz do sétimo anjo. A era de Laodiceia começou em 1906, ela não terminou. O William Branham, o anjo terrenal, o profeta, o pai da era de Laodiceia, saiu de cena. Por que o pai? Porque foi o primeiro levantado. Mas o anjo celestial está na terra. Eu queria perguntar assim para o senhor, se o William Branham revelou tudo, o senhor disse que o William Branham revelou tudo, isso é verdade? O William Branham revelou tudo? O William Branham revelou tudo? Não ainda. Não, mas o senhor disse que ele tinha revelado tudo. Mas se ele não revelou tudo, como que ele vai revelar se ele não está aqui? Não. Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Apocalipse 10:7, ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se o William Branham não revelou tudo, como que ele vai revelar se ele não está aqui? O William Branham não revelou a terceira puxada. Ele não sabia o que era. O sétimo selo que o senhor leu, eu também vou ler aqui, o que o William Branham disse no sétimo selo. Ele não revelou a terceira puxada. O William Branham não revelou a língua desconhecida do sonho de New Jackson. O William Branham não revelou também a questão da visão da tenda. O William Branham não revelou o sétimo selo. O William Branham não revelou muitas coisas. Ele diz, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. E o William Branham saiu de cena. Ele não revelou todas as coisas. Senhor Eliezer, mas eu queria perguntar aqui para o senhor uma outra coisa. O senhor disse que, de fato, o William Branham não revelou. Mas, se o William Branham não revelou, ele vai revelar um sacerdote, senhor Eliezer? O que o senhor acha? Eu queria que o senhor me respondesse direto. Dado que Deus revela os seus segredos pelos seus profetas, e o William Branham não está mais aqui para revelar o que ele não revelou, neste caso, Deus agora vai mudar e revelar os seus segredos aos sacerdotes? O profeta... Deus revela os seus segredos aos sacerdotes? O profeta revela ao profeta. Deus revela ao profeta. Não. Né? Deus revela a sua palavra ao profeta. O profeta William Branham, que o senhor disse que é o profeta, não está aqui. Logo, Deus vai revelar o que falta revelar por meio de quem? Por meio dos sacerdotes. Profeta menor, profeta de Efésios 4:11, é um sacerdote. Deus revela a sua palavra por meio de sacerdote? Queria que o senhor respondesse. Não. Não revela. Está vendo? Agora, qual desses ministros que estão no Brasil, quais dos grandes pregadores branhamistas que estão no Brasil, quais deles foi consagrado por William Branham? É sacerdote de William Branham? É ministro de William Branham? Me diga o nome de um só que foi estabelecido pelo William Branham, o profeta. O que o senhor disse que o profeta hoje é William Branham. Quem desses homens hoje foi estabelecido por William Branham? Que bom que tu fez essa pergunta. José Branham. José Branham não foi estabelecido por William Branham. Quando ele morreu, lá em 1965, José Branham tinha 7 anos de idade. E ele nem estava no carro do pai quando ele morreu. Ele estava no carro de Billy Paul. O William Branham não colocou as mãos sobre ele, não o consagrou, não estabeleceu, não fez dele um profeta. Não diga isso. E eu quero perguntar aqui uma outra coisa. Se José Branham é um profeta mensageiro, ele é um profeta menor. Ele é um profeta maior, um profeta mensageiro ou um profeta menor? Qual? José Branham, ele é um profeta mensageiro, um profeta maior ou um profeta menor? É um profeta menor. Eu sei que o senhor vai dizer aqui, não sei, que José Branham é quem está guiando agora, mas o senhor pode mostrar na Bíblia um versículo onde diz que Deus pode guiar os seus filhos na terra por um profeta menor? Josué era um profeta maior. Eu mostrei chamado, comissão, mensagem. Ele tinha um assim diz o Senhor, o anjo de Jeová estava com ele. Ele era um profeta maior. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo. Mas um profeta menor, olha, o maior profeta menor que já existiu foi Arão. Arão é o pai de todos os profetas menores. Mas o Arão conduziu o povo para onde? Para o bezerro de ouro. O maior profeta menor que já teve na terra, Arão, o pai dos profetas menores, o pai do sacerdócio, ficou sem o profeta Moisés 40 dias. E ele levou o povo para onde? Para o bezerro de ouro. Como que alguém pode ficar sem um profeta 66 anos e ainda está na verdade? Você vê? Deus não guia os seus filhos por um profeta menor. Deus não revela os seus segredos a profeta menor. Agora, se Deus não revelou todos os seus segredos por meio de William Branham, quem é o homem hoje que vai revelar? Deve ser um profeta. Tem que ter um profeta, porque se tem algo para revelar, tem que ter um profeta. A outra pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor não respondeu, vamos responder depois. Como que o homem recebe o Espírito Santo? Bem, o senhor não deu tempo de responder, mas a palavra de Deus vem a quem, seu Josué? A palavra de Deus vem a quem? Pode responder. A palavra de Deus vem a quem?
ao profeta. Então, se há uma palavra de Deus hoje, ela tem que vir ao profeta, mas não ao profeta que está no túmulo, não um profeta morto, não um cadáver, mas se tem uma palavra para ser pregada, se tem uma palavra para ser revelada, se tem uma palavra para ser explicada, então a palavra vai ao profeta. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, a palavra de Deus foi a João Batista no deserto. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes lá, a palavra de Deus foi a quem? A Paulo. Sendo Gamaliel o grande homem do tempo de Paulo, a palavra de Deus foi a Paulo. Sendo o Papa Leão X o sumo sacerdote do século XVI, a palavra de Deus foi a Martim Lutero. Sim, sendo Oral Roberts, T.L. Osborne, Maurice Cerulo, Billy Graham, grandes homens, grandes sacerdotes da geração passada, do século passado, a palavra de Deus foi a Kentucky, a um camponês analfabeto chamado William Branham. Porque a palavra de Deus vai a quem? Ao profeta, não ao profeta menor, não ao apóstolo, não ao evangelista, não doutor. Eles não podem interpretar a palavra. Mas quem interpreta a palavra de Deus, senhor Eliezer? É o profeta mensageiro. Tem que ter um profeta mensageiro. Senão Deus não fala, senão Deus não revela, senão Deus não explica, senão Deus não salva. Sem um profeta, Deus não pode salvar. Agora, a pergunta que eu fiz ao senhor é sobre o Espírito Santo. Como que o homem recebe o Espírito Santo? Responda de forma direta. De forma direta. Como que o homem recebe? O Espírito vem a quem? Melhor a pergunta. O Espírito vem a quem? Porque a palavra vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? Ao profeta. A palavra vai ao profeta. A palavra de Deus vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? Pode ser mais específico, para que eu entenda? A Bíblia diz, e o irmão Branham nos ensinou, pela sua mensagem aqui, a palavra de Deus vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? A quem o Espírito vai? Sendo João Batista o profeta, a palavra de Deus, que era Jesus, foi a João lá no Jordão, para ser batizado, está certo? A palavra Jesus foi a João para ser batizado. Mas o Espírito veio à palavra, que era Jesus. Senhor Eliezer, ninguém pode ter o Espírito Santo, a não ser que creia em toda a palavra de Deus. O irmão Branham disse, ter o Espírito Santo não é ter sensação, não é falar em línguas, não é ter alegria, não é pular, mas ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está com o profeta Cacau Filipe. Ninguém pode crer em parte da palavra de Deus, crer só até o William Branham, e não crer em Cacau Filipe e ter o Espírito Santo. A palavra vai ao profeta e o Espírito vem àquele que tem a palavra, que é o profeta, e o Senhor diz, trombeta é uma mensagem. E essa trombeta é do anjo celestial. São 7 anjos celestiais que levantaria anjos terrenais, profetas, mensageiros terrenais. E William Branham foi o primeiro anjo terrenal, o primeiro mensageiro terreno que foi levantado. Apocalipse capítulo 14, senhor Eliezer, versículo 6, diz que João viu 3 anjos vindo do céu com o evangelho eterno para ser entregue aos homens na terra. O evangelho eterno vem do céu por meio de um anjo celestial. A mensagem é do anjo celestial, não é de William Branham. E este anjo pode usar muitos profetas. O senhor está de acordo que Deus não pode trabalhar na terra sem um profeta? Veja, Paulo começou no ano 53, mas depois de Paulo, houve o profeta Policarpo, que foi discípulo de João. Ele era um profeta. E houve Antipas, a fiel testemunha. Apocalipse fala sobre ele. No ano 170, Irineu de Lyon. Mas entre Irineu de Lyon, que a era aí de Éfeso, durou 117 anos. A era de Esmirna, que é a era de Irineu, durou 142 anos. O Irineu não viveu 142 anos. Entre Irineu e Columba, houve vários profetas, mas o anjo celestial era um só. A era de Éfeso foi 117 anos, e houve vários profetas. O primeiro, o pai da era, foi Paulo, mas um só anjo para Éfeso, ele usou muitos profetas. Um só anjo para Esmirna, ele usou vários profetas. Um só anjo para a igreja de Pérgamo, né, por Martinho de Touros, mas entre Martinho de Touros e Columba foram muitos anos, foram 294 anos. Será que Deus vai ficar 294 anos sem enviar profeta? Claro que não, mas o Martinho de Touros foi o pai da era. Senhor Eliezer, o Columba, que é o pai da era de Tiatira, ele começou a pregar a sua mensagem no início da era, de 606, mas quando foi logo em 616, ele morreu. O Columba pregou por 9 anos. 9 anos. E a era de Tiatira durou 914 anos. O senhor disse aqui
Deus não pode trabalhar na terra sem um profeta. Quer dizer que Deus passou 914 anos sem um profeta? Claro que não. E John Wycliffe, que foi queimado pela Igreja Católica, ele era um profeta mensageiro, ele tinha chamado, tinha comissão, tinha mensagem, os seus livros. John Hus, que profetizou a morte de Lutero, ele era um profeta mensageiro, tinha chamado, tinha comissão, tinha mensagem. Ele foi morto por causa dos seus escritos. John Wycliffe e John Hus está em qual era? Está na era de Tiatira, eles eram profetas mensageiros. E entre Lutero e John Wesley, a era durou 230 anos. Houve vários profetas, como George Whitefield, que foi o discípulo de Wesley. Sim, foi discípulo de Wesley. Ele está já na era de Filadélfia. Mas, além de Lutero, houve o profeta Calvino, e Calvino trouxe uma mensagem. John Wycliffe, Ulrich Zwingli, Charles Spurgeon, Knox. Entre Lutero e John Wesley, houve muitos profetas. E, em 1906, o sétimo anjo celestial de Apocalipse 10:7, o sétimo anjo celestial de Apocalipse 3, desceu à terra. E ele, em 1933, encontrou William Branham. Em 1946, falou com o William Branham na caverna Greensville. O William Branham cumpriu seu ministério, que era o tempo da tarde. O senhor está de acordo que o profeta William Branham é o profeta do tempo da tarde ou o profeta da meia-noite? Porque Marcos 13:35 fala do tempo da tarde, fala do tempo da meia-noite, fala do tempo do cantar do galo, fala do tempo da manhã. E o senhor sabe que, assim como as igrejas são 7 períodos proféticos, 7 eras da igreja, 7 tempos proféticos, eu perguntaria para o senhor Eliezer, Marcos 13:35, os 4 tempos lá de tarde, meia-noite, cantar do galo e manhã, são tempos de 24 horas ou são tempos proféticos? Tem duas maneiras de responder isso aí. Oi? Tem 2 maneiras de responder isso daí. Não, eu só estou perguntando se é tempo de 24 horas ou se é tempos proféticos. Quando Jesus diz, vigiai, pois não sabeis a que hora virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é no cantar do galo, se é na manhã. O senhor está de acordo que são tempos proféticos? Sim. São tempos proféticos. Isso quer dizer que a era de Laodiceia foi dividido em 4 tempos. E o profeta William Branham é o profeta do tempo da tarde. Zacarias 14:7 diz que haverá um tempo que não será nem dia e nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. O senhor está de acordo que William Branham foi o profeta do entardecer, o profeta da tarde? Sim. Sim, William Branham diz, eu estou saindo no entardecer da era, eu estou saindo no entardecer do evangelho, eu estou saindo no entardecer. Ele era o profeta do entardecer, mas nós não estamos ao entardecer, nós estamos à meia-noite. O entardecer é com a América, é com o oeste, sim, a América do Norte, os vermelhos. Mas eu queria dizer aqui uma outra coisa, que os profetas, eles recebem a mensagem de um anjo celestial. Esse anjo celestial ainda está na terra. E o senhor perguntou, como que vamos encaixar Cacô Felipe aí? O senhor disse que só há 7 profetas porque só existe 7 eras. Mas o senhor está de acordo que só existe 4 animais viventes, que é o leão, o bezerro, o animal com face de homem e a águia. Só é 4 animais para as 7 eras da igreja, não é? 4 animais representa 7 eras da igreja. Mas o senhor não quer estar de acordo que 7 anjos celestiais também representa mais do que 7 profetas? 4 animais, representantes das 7 eras. E o senhor não quer estar de acordo que 7 anjos celestiais pode usar muitos profetas? E o senhor sabia que desde Paulo até hoje já foram enviados para a terra uns 50 profetas? Não é só 7. 7 são apenas os pais da era. 7 são anjos celestiais. Agora, se eu lhe perguntar, o senhor acredita que a Bíblia nos dá base para um profeta após William Branham? Para um que vem após o 7º? O senhor está de acordo com isso? Não. Não há tipos na Bíblia para um profeta após William Branham? Conjectura a pessoa pode fazer, né? Não, na Bíblia. Mas vamos lá. Eles dizem assim, os pastores branhamistas, só há 7 profetas porque só há 7 eras. Não há um 8º, não existe 8º nisso. De fato, não existe um 8ª era. E o profeta Cacô Felipe nunca disse que ele é um 8º mensageiro. Mas o senhor está de acordo que Davi era um tipo de Cristo? Sim. Sim. E Davi era o 7º ou ele era o 8º filho de Jessé? O senhor responde. Não, eu quero que o senhor responda que se Davi era o 7º ou era o 8º filho de Jessé? Pode responder. Eu vou deixar fazer tuas colocações.
ele não quer responder. Veja que Davi não é o 7º filho de Jessé. Quando o Samuel chega lá para ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, e ele estava de acordo aqui que Davi é um tipo de Cristo. Ele olhou para todos eles e Deus disse, não é nenhum desses. Tinha quantos lá? Tinha 7. Mas aí o Samuel pergunta, não há um outro? Há um 8, há um 8º que está no campo. Mas não foi chamado de 8º. Por quê? Porque ele não estava presente com os 7. Está vendo, seu Elias? Davi, o tipo de Cristo, o 8º filho de Jessé. Aquele Filipe de Atos capítulo 8. Ele era o 7º, ele era o 9º, ele era o 8º discípulo de Jesus. Filipe, em Atos 8, que foi falar com o negro africano, o eunuco da rainha de Candace. Senhor Elias, o senhor poderia responder essa? O Filipe, que foi falar com o eunuco da rainha de Candace, o africano, ele era o 6º, ele era o 7º, ele era o 9º, ele era o 8º apóstolo de Jesus. Eu não sei. Ele era o 8º apóstolo de Jesus. Estou lhe dando tipos na Bíblia, para um que vem após o Lebrano, um após o 7. Lá em Esté, capítulo 2, fala de 7 príncipes. Veja se está certo, só me acompanhe. Se eu estiver errado, só me corrija. Fala de 7 príncipes. É um tipo para os 7 anjos celestiais, de Apocalipse 2 e Apocalipse 3. 7 príncipes, Esté, capítulo 2. Mas também fala de 7 eunucos. Os 7 eunucos eram pelas mulheres, eles cuidavam das mulheres. As mulheres aí é a igreja, das 7 eras da igreja. 7 príncipes são 7 anjos celestiais, mas 7 eunucos. Bem, eu pergunto para o senhor, o eunuco que cuidou da Esther foi o 7º ou foi Regai? Quem foi que cuidou da Esther? A Esther é o tipo da igreja. O rei Assuero é o tipo de Cristo. Os 7 anjos, os 7 príncipes são 7 anjos celestiais. Os 7 eunucos é Paulo, Irineu, Martinho de Touros, Columba, Lutero, John Wesley e William Branham. 7. Mas quem cuidou de Esther? Foi o 7º? Quem era que dava explicações para Esther? Como ela deveria falar? Como ela deveria entrar? Como ela deveria se comportar diante do rei Assuero? E o senhor sabe que o rei Assuero é um tipo de Cristo. A Esther é um tipo da noiva. Eu quero perguntar, quem foi que preparou a Esther? Foi o 7º ou foi Regai? O senhor não vai responder, mas foi Regai. Regai quem preparou Esther. Veja que ele não estava no número dos 7. Ele era o eunuco do rei, o que conhecia a vontade do rei. Lá em Josué capítulo 6, Jericó, os muros de Jericó caiu na 7ª volta ou caiu quando eles gritaram? Está vendo, senhor Elias? A Bíblia aponta para Cacô Filipe, aquele que vem após o 7º, William Branham. Ok, muito obrigado. Mateus 24 fala de milagres, sinais e prodígios. Cura é milagre. Sim, cura é milagre. Qualquer tipo de cura é um milagre. Diz que os falsos cristos, os falsos profetas, fariam sinais, prodígios, milagres, mas eles não teriam a palavra, senhor Elias. Um profeta vem com a palavra, com a revelação. Senhor Elias, eu quero perguntar novamente para ficar claro. Deus conduz a sua igreja por meio de um profeta menor? Sim ou não? O senhor é sincero. Eu acredito que o senhor é sincero. Eu disse ao senhor lá, quando nós conversamos, eu disse aqui, o senhor é sincero. Deus conduz a sua igreja por um profeta menor? Mas na sua colocação, eu não eu quero que o senhor responda. Se for sim, o senhor diz sim, Deus fez isso. Vou mostrar para você na Bíblia onde Deus fez isso. Se for não, o senhor diga não. Realmente Deus não faz isso. Seja sincero. Quando foi que Deus usou um profeta menor para conduzir a sua igreja? O senhor não pode produzir José Branham aqui. José Branham era uma criança, ele não foi estabelecido profeta. Ele não tem chamado, não tem comissão. E dizer que o William Branham orar por ele e ter mesmo uma profecia que ele será profeta, isso está correto. Balaão, como o senhor disse, era um profeta. Existe profeta mensageiro, existe profeta menor, existe homem com dom de profecia. E tanto do lado de Deus, quanto do lado de Satanás. O senhor leu Mateus 24 dos falsos profetas. O William Branham não disse que tipo de profeta ele seria. Deus não diz isso. Mas Balaão era um profeta. Nos dias de Moisés havia profeta. Nos dias de Paulo havia outros profetas que não criam em Paulo. No tempo de Jesus havia outros profetas lá que seduziram a muitos. O senhor não pode introduzir um profeta menor para guiar a igreja. Se eu vou perguntar de novo, se o senhor tiver a resposta, me responda. Deus pode guiar a sua igreja por meio de um profeta menor? O senhor sabe que não pode. A sinceridade no senhor vai reconhecer que não pode. Um profeta menor é um sacerdote. O maior profeta menor que já teve, eu disse aqui, se eu tiver errado, o senhor me corrige. Foi Arão. E 40 dias foi o suficiente para Arão levar o povo ao bezerro de ouro. José Branham não é melhor do que Arão. Nunca existiu um profeta menor maior do que Arão. Nunca existiu um profeta menor melhor do que Arão. Arão levou o povo
ao bezerro de ouro. O que os sacerdotes branamistas fizeram em 66 anos? Você vê a confusão. Grupo do Joaquim Gonçalves, grupo do Frebrônio, grupo do César Augusto, grupo do Weber Cordeiro, grupo do Osmar Rodrigues, grupo do José dos Santos, grupo do Raimundo Maia, grupo de tal, e grupo do Evaldo Frank. Você vê? Por que isso acontece, senhor Elias? Por que isso acontece? Quero que o senhor me responda. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Esse monte de divisões da mensagem do Irmão Branham. Todos têm a mensagem do Irmão Branham, mas eles estão divididos. Um pastor de um grupo não pode ser pastor no grupo do outro. O pastor de um grupo não pode dar a Santa Ceia no grupo do outro. Os membros de um grupo não podem ir na igreja do outro. E todos eles pregam a mensagem do William Branham. Por que essa confusão? Por que essa divisão? Eu vou dizer por quê. O senhor está de acordo que a mensagem do profeta é o corpo fresco, não é? Onde as águias de Deus vêm comer, não é? Então, quando há um profeta na terra, tem uma mensagem. E os filhos de Deus, que são as águias, vêm comer. De acordo com Mateus, capítulo 27. Melhor, de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 27. Agora, o corpo do homem, de William Branham, quando ele morreu, inchou. Porque o corpo de qualquer homem, de qualquer animal, quando morre, o que acontece? Ele incha, até explode em pedaços. Está certo? Está certo. É o processo da putrefação. E o que acontece com a mensagem do profeta? Que é o corpo espiritual. Quando esse profeta morre, a sua mensagem, que é o corpo espiritual, vai inchar, até explodir em pedaços, centenas de ismos, centenas de grupos, sim, centenas de companheirismo diferentes. É o que acontece com a mensagem de um profeta. Não aconteceu só com a mensagem do Irmão Branham. A mensagem de Lutero explodiu em muitas igrejas luteranas. A mensagem de Wesley explodiu. Centenas de grupos de igrejas wesleyanas, metodistas. A mensagem de Lutero explodiu, a mensagem de Calvino explodiu, a mensagem de Paulo explodiu, a mensagem de Jesus explodiu e juntou-se muitos pedaços. É isso que acontece. Mas quero perguntar para o senhor aqui, por que o corpo de William Branham, ele morreu, ele sofreu um acidente em 18 de dezembro de 1965. Ele foi dado morto em 24 de dezembro de 1965, mas ele só foi enterrado em 11 de abril de 66. O senhor pode nos dizer o motivo? Bem rápido, assim, uma frase. O motivo que William Branham foi enterrado em 11 de abril de 66. Porque o Sara Meda, ela estava doente, estava hospitalizada ainda. Isso não é verdade. O senhor sabe que não é verdade. A sinceridade no senhor sabe que não é verdade. Isso não é verdade. Eles nem tinham ainda a ciência avançada para isso. Sabe qual é a verdade? Eu vou dizer para o senhor a verdade. A verdade é que William Branham saiu de cena repetidamente. E ele não havia revelado tudo. Havia um selo para ele revelar. Havia língua desconhecida para ele revelar. Havia terceira puxada para ele revelar. Havia a visão da tenda para ele revelar. E havia profecias que ele ia ressuscitar. O senhor sabe que é isso. Eles não sepultaram William Branham. E até houve profecias que ele ia ressuscitar no domingo de Páscoa como o Senhor Jesus Cristo. Por isso que manter o corpo de William Branham de uma forma normal, que a ciência nem estava avançada até aquele ponto, para não sepultar o corpo de William Branham. Não foi por causa de medo da Branham. Isso não é verdade. O senhor sabe que não é. Mas porque o William Branham tinha que cumprir coisas que ele disse que faria. Assim como Moisés, quando Moisés morreu, o diabo contestava o corpo de Moisés. Assim como Elias desapareceu, os filhos do diabo queriam procurar o corpo de Elias. Quando o William Branham morreu, os filhos do diabo lá não queriam sepultar o corpo de William Branham. Eles não entendiam que o William Branham viria em outro corpo, em um outro envelope, em uma outra aparência, com a outra mensagem. Porque o William Branham não pregou toda a mensagem. Agora, nas fitas que o senhor escuta, que é tocada, que eu também escuto, não há a voz de ninguém, a não ser a voz de William Branham. Por que não há a voz de nenhuma pessoa? O irmão Branham dizia, se há um homem na terra cheio do Espírito Santo, este é quem? Orno Neville. Se há um filho de Deus na terra, este é quem? Orno Neville. Se há um verdadeiro cristão na terra, este é Orno Neville. Não era isso que o William Branham dizia? Mas cadê a voz de Orno Neville nas fitas? Não tem. Cadê a voz de Junior Jackson? Cadê a voz de Pierre Green? Cadê a voz dos discípulos e ministros de William Branham nas fitas? Não tem. Por que não tem, senhor Elias? Porque Deus fala pelo profeta. O William Branham sabia disso. Deus guia pelos profetas. Deus salva pelos profetas. Deus revela pelos profetas. Mas o William Branham diz, o homem é colocado no sepulcro. E anos adiante vocês fazem alguma coisa em cima disso. E anos adiante vocês constroem uma organização. O que vocês estão fazendo com essa organização, Tabernáculo da Fé? A mensagem do homem já se foi, está na história. Nós prosseguimos caminhando para frente. Deus vai para frente com um profeta vivo. Ok, muito obrigado. Então, eu sei que o senhor é sincero. Eu acredito que o senhor é sincero. O senhor não é igual aos outros.
os outros pastores que eu digo, os outros sacerdotes. Isso é sincero, depois o senhor vai pensar sobre o que eu disse aqui. Um profeta menor não pode conduzir a igreja. E foi dito também lá no tempo de Moisés, ouça a voz do anjo. Quem era a voz do anjo? Havia um anjo celestial lá com Moisés. Em alguns momentos o anjo estava dentro de Moisés. Havia um anjo aqui, o anjo desceu no início da era de 1906, ele tomou o William Branham. Mas o William Branham morreu, o anjo não morre, o anjo permanece na terra. E ele toma Cacô Filipe. Cacô Filipe vai morrer. Deus vai, esse mesmo anjo levantará outro profeta, e outro profeta, e outro profeta, até o arrebatamento da igreja, senhor Eliezer. Quando o anjo disse a William Branham na beira do rio Ohio, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu tem uma mensagem que precursará a minha primeira vinda. Ali, eu quero lhe fazer a pergunta. O anjo estava falando com o homem William Branham, o William Branham, ou com o espírito que estava em William Branham? Com quem o anjo estava falando? Seja sincero. Que notre vie o anjo conversava com o irmão Branham, não era? Sim, mas o anjo fala quando Deus fala. Deus fala ao homem ou Deus fala ao espírito que está no homem? Mas o Il nous a envoyé sa parole Elias, desça, unja son prophète, unja a Azael como rei da Síria, vivons la sainteté, Deus falava ao homem Elias, ou Deus falava ao espírito vivons la sainteté. A quem Deus falava lá? Entendi essa colocação. Ele estava Deus falava que ao espírito que estava em Elias, mas o espírito de Elias, a quem Deus falava, passou para ele depois estava outro profeta que foi enviado a Azael. Quando Deus falava com o Branham, mas era o espírito de Elias que estava em William Branham. Hoje esse espírito de Elias está com o profeta Cacô Filipe. Não é porque o William Branham disse algumas coisas que nós temos que tomar tudo o que ele disse. Por exemplo, Lutero era um verdadeiro profeta, mas eu não posso tomar tudo o que Lutero disse. Eu não posso batizar por aspersão nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Lutero era verdadeiro. A sua mensagem é para o seu tempo. Eu não posso tomar a mensagem de Lutero. Eu não posso tomar a mensagem de Wesley e batizar nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo por aspersão. Eu não posso pegar a mensagem dos pentecostais. Eles teve um profeta verdadeiro lá. Senhor Eliezer, se Deus só trabalha pelos profetas, e o senhor está de acordo, eu estou de acordo, todos os filhos de Deus estão de acordo, e quando William Branham chegou na Terra, havia os pentecostais. E nós sabemos que os pentecostais não vêm de John Wesley. Os metodistas não são pentecostais. Esses pentecostais vieram de onde? O início deles está onde? Porque Deus só trabalha pelos profetas. Quem foi que começou os pentecostais? Na sua compreensão, eles começaram sozinhos pela Bíblia? Não, senhor Eliezer, tinha um profeta lá, o profeta do tempo dos pentecostais. E o irmão Branham fala sobre Finney, ele fala sobre Moody, e muitos profetas vieram. Não é porque o William Branham disse uma coisa que vamos tomar aquilo ao pé da letra. Por exemplo, Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Isaías dizia aquilo no tempo presente, um menino nasceu, um filho se nos deu, presente, mas demorou 800 anos até aquilo acontecer. O William Branham poderia dizer, Jesus Cristo está à porta, e o arrebatamento pode ser a qualquer momento, porque Paulo disse a mesma coisa em Tessalonicenses 4,16, nós não morreremos, seremos arrebatados. Todo profeta mensageiro vê o rapto muito próximo dele. João viu o rapto próximo, Paulo viu o rapto próximo, todos os profetas viram o rapto muito próximo, mas Cacô Filipe tem um espírito de Daniel, e aquele que tem noção de tempo é o espírito de Daniel, senhor Eliezer. E o profeta já disse que o rapto não aconteceu no tempo da tarde, ele não acontecerá no tempo da meia-noite, ele não vai acontecer no cantar do galo, ele vai acontecer no início da manhã, porque há outras nações, outros povos que Deus irá visitar. Depois vou entrar nisso. Se o moderador achar bom, irmão Sebastião, se o seu irmão achar bom, o debate pode alongar-se, porque tem muita coisa para ser dito. Mas eu queria voltar aqui. Irmão Sebastião, quanto tempo eu tenho? Só para mim ter uma noção. Certo? Eu quero voltar aqui, isso, aliás, eu disse, se o William Branham não disse que viria um profeta após ele, eu vou colocar um zip na minha boca. Nunca mais falarei de um profeta após William Branham. Se o William Branham não disse que após ele não tem uma outra mensagem, nunca mais falarei sobre isso. Mas quero chamar a atenção de todos e do senhor Eliezer. O senhor Eliezer ouvir bem aqui o que o profeta William Branham vai dizer. Eu nem vou ler, vou deixar o William Branham dizer. E vamos ver se há um profeta, se há uma mensagem mesmo. Se há bases na Bíblia, se há base na mensagem do irmão Branham para um profeta. Vamos ver.
Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. So I said, Lord, I don't want no organization. Let me serve you with all my heart while I'm here living. That's right. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização. Deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto eu estou aqui vivendo. Isso mesmo. The next, you'll have another man when I'm gone. You'll have somebody take his place. That's all. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. Don't try to build up on some other. You can't build a fire in the same ground. Israel had to keep churning. When they stopped, they backslid. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. They had to keep moving every night. Build a new fire every night. Just keep moving on. And that's what we've got to do. Eles tinham de continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira cada noite. Apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. What Luther had was fine. That was for Luther's day. What Wesley had was fine. That was Wesley's day. What the Holiness had, that was fine. That was their days. We're living in another day. O que Lutero teve foi ótimo, isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo, esse foi o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo, esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Now we're moving on. There'll be a day after us that'll come just the same, but let's walk in the light while light is here. Agora nós estamos avançando, e se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora. Senhor Elias, o senhor viu o vídeo? Foi transmitido para vocês? Foi. Foi transmitido. Agora, Foi. Quem é este outro homem que vem após William Branham? Porque Deus fala pelos profetas mensageiros, não profeta menor. Não coloque aqui o senhor José Branham. Não, senhor. Para o senhor José Branham se salvar, ele vai ter que acreditar e ser batizado por Cacô Filipe. Porque hoje o profeta de Deus é Cacô Filipe. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem o Senhor quando? Na sua era? Não existe profeta da era, senhor Elias. O Moisés não foi profeta da era, ele foi profeta da geração, 40 anos. Josué, profeta da geração. Josué, capítulo 2, versículo 3, Josué morreu com 110 anos de idade. 40 anos depois ele morreu, 38 anos o ministério de Josué. Davi serviu bem o Senhor na sua geração. Davi na sua geração. Moisés na sua geração. Josué na sua geração. Branham na sua geração. Profeta da geração. É o Espírito de Deus que trabalhará naquela era. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização. Senhor Elias, na sua compreensão, o que é uma organização? Só me diga numa frase, depois eu só explico. O que é uma organização? Aquilo que se organiza. Aquilo que se organiza pelo homem, está vendo? Mas o que faz de uma igreja uma denominação? O que faz de uma igreja uma organização? É não ter o profeta, é não ter a palavra, e é não ter o Espírito. Toda vez que o profeta morre, a sua mensagem transforma-se em organizações, denominações, ismos, grupos, repartições, divisões, confusão na terra. Agora o profeta diz, profeta William Branham, deixa-me te servir de todo o coração enquanto eu estou aqui vivendo. Isto mesmo, em seguida tu terás um outro homem nesse dia quando eu tiver partido. Ele diz aqui embaixo, o que o Wesley teve foi ótimo. O que eles tiveram? A mensagem de Wesley. O que os da santidade tiveram foi ótimo. Esse foi os dias dele. O que Lutero teve foi ótimo, foi os dias deles. Estamos vivendo em um outro dia agora, ou seja, uma outra geração. Agora nós estamos avançando. Como que a igreja avança, senhor Elias? É pelo profeta. Wesley fez a igreja avançar. Lutero fez a igreja avançar. Calvino fez a igreja avançar. Paulo fez a igreja avançar. William Branham fez a igreja avançar. Nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós, já faz 66 anos, se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo, mas caminhamos na luz. A luz é a mensagem de um profeta vivo, é o corpo fresco. Se caminhemos na luz enquanto a luz está aqui, no tempo de William Branham, está aqui agora. Sim, amém. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora. Sim, como eu disse, todo profeta vê o rapto bem próximo a ele. E ele acredita que a sua mensagem é que trará o rapto. Paulo disse isso, eu disse.
Agora, a revelação, senhor Eliezer, é progressiva. Eu não posso tomar tudo que o William Branham disse e aplicar hoje. Como não posso aplicar o batismo de Lutero, nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, o batismo de Wesley, de Calvino, e eles eram verdadeiros. Eu não posso nem mesmo tomar tudo que Paulo diz e começar a beber vinho, porque hoje nós estamos no tempo do espírito de Elias. O espírito de Elias não bebe e não fuma. É por isso que Deus não deixou o William Branham beber ou fumar por 2 vezes. Ele sempre ouvia a voz para lembrar ele de não fumar. Enquanto que lá o profeta William Branham, o anjo precisava lembrá-lo e evitar que ele bebesse ou fumasse. Desse lado aqui há um profeta que o anjo nunca precisou dizer isso a ele. Cacau Felipe nunca bebeu, nunca fumou, nunca se prostituiu com mulheres. Veja que lá o anjo precisaria falar com o William Branham, evitar o William Branham de fazer, porque o William Branham queria fazer. Mas desse lado aqui, o anjo não precisa dizer nada disso. Por exemplo, eu não posso pegar tudo o que Moisés disse. Eu não posso agora trazer carneiros e bois e bodes para o sacrifício. Eu não posso pegar o que Moisés disse e fazer uma arca para ser salvo no dilúvio. Eu não posso pegar tudo o que Jesus disse. Por quê? Porque a revelação é progressiva, é como os cientistas. Cada cientista traz uma nova descoberta para a humanidade. Os remédios de hoje não são os mesmos de 200 anos atrás. Os carros de hoje e tudo que nós temos hoje não é as mesmas coisas. Tudo progride. A palavra de Deus, a revelação, também progride. Por exemplo, eu não posso pegar tudo o que Jesus disse, senão eu teria que dar o dízimo do cominho, da hortelã, do endrio, e nós não fazemos isso. Jesus foi um verdadeiro profeta, mas vamos tomar tudo o que Jesus disse? Não, isso não funciona hoje. Quem deve dizer o que nós devemos fazer é o profeta mensageiro. Hoje o profeta é Cacau Felipe. Há um só mensageiro, que é o anjo celestial. O anjo celestial é o espírito da era, que é o espírito de Elias. O espírito de Elias está na terra, e está no profeta Cacau Felipe. Quero ir aqui adiante, senhor Eliezer, para mostrar um outro parágrafo. Queria perguntar, senhor Eliezer, o senhor acredita que o senhor vai para o lote de William Branham? O William Branham viu um lote lá, quando ele teve a visão além da cortina do tempo. O senhor acredita que quando o senhor morrer, o senhor vai para lá? Para o lote de William Branham? Eu desconheço isso aí, de lote. Não, quando o William Branham morreu, ele não foi lá e Deus mostrou a ele, lá a 6ª dimensão, o seu lote. Ele viu a sua esposa, ele viu a sua filha, ele viu toda aquela multidão de pessoas e a voz diz, esses são. Ele perguntou, são os Branhams? Não, esses são os teus convertidos. Deus deu a você aqui, porque todo profeta tem um lote. Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar uma morada, um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejam também. Jesus não diz, onde estiver Moisés, onde estiver Jacó, Abraão, Isaac, mas ele diz, aonde eu estiver, vós estarão também. Jesus de Nazaré tem um lote no paraíso. E ele disse para o ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E foi dito a Daniel, Daniel, sela a visão, sela o livro, porque o cumprimento dessa visão é para o fim dos tempos. Você será recolhido com os teus no teu lote. Todo profeta tem um lote. O senhor acredita que o senhor irá para o lote de William Branham? Ah, sim, nesse sentido, sim. Sim, o senhor acredita. Mas o senhor deve lembrar que é dito na mensagem Cura Divina, não vou colocar obstáculo, pregado em 1954, não vou colocar obstáculo a uma outra geração, não tenho nada a julgar, não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com quem eu vivi. O senhor viveu nos dias de William Branham? O senhor não viveu, o senhor tem 44 anos. O William Branham morreu há 66. Quais? Eu perguntei para o senhor não respondeu. Quais desses homens que estão hoje no Brasil, pregadores da mensagem do irmão Branham, conheceu o William Branham? Nenhum, nem o mais velho, Joaquim Gonçalves, não conheceu o William Branham. O mais próximo que ele chegou de William Branham foi no túmulo. Será que um homem torna-se sacerdote indo no túmulo do profeta? Será que um homem torna-se sacerdote lendo os escritos do profeta? O Manuel Pontes nunca viu William Branham. José dos Santos nunca viu William Branham. Raimundo Maia, o Osmar Rodrigues nunca viram William Branham. Quando eles conheceram a mensagem no Brasil, o William Branham estava morto. O William Branham diz, não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Quantos anos é uma geração, senhor Eliezer? 40 anos. Quantos anos faz que o William Branham morreu? 66 anos. Já tem mais do que uma geração. Não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter de suportar o julgamento com ela, outra geração, antes dele ou depois dele. Mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com quem eu vivi. É onde aquilo conta ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor, e se eu for servo de Deus, Deus levantará outro homem nesse dia quando eu tiver partido. Partido é morte. Aqui que eu mostrei o vídeo para o senhor, o William Branham diz assim, enquanto eu estou aqui vivendo, isso mesmo, em seguida tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Esse partido é o quê, senhor Eliezer?
é a morte do profeta. Mas quero mostrar para o senhor aqui, na voz do profeta William Branham. Porque eu disse, se ele não falou de uma nova mensagem, se ele não falou de um novo profeta, eu vou ficar em silêncio. Mas vamos ver o que ele disse sobre julgar uma outra geração. Uhum. It may be my going home time. Pode ser que seja o tempo de retornar. It looks very much that way. Aquilo se assemelha muito a isso. If it is, there will rise somebody after me. Se for o caso, levantar-se-á alguém após mim That'll take the message on. e continuará a mensagem. He'll be an odd person, Será um intruso, but he'll rise after this and take the message on. mas levantar-se-á após isso e continuará a mensagem. And you listen to it as long as the scriptures stay with E it. você escuta isso, contando que seja escritura, permaneça com ele. Está vendo? Senhor Elias, quando o William Branham foi lá, na sexta dimensão, além da cortina do tempo, que ele viu toda a multidão que ele havia ganhado para Cristo, e a voz disse a William Branham, todos aqueles que você amou na terra, e todos aqueles que te amaram, Deus tem te dado aqui. E o William Branham viu a sua esposa e todos aqueles que ele havia convertido. E o William Branham viu até mesmo o seu cachorro Frix. Ele viu o seu cavalo. Todos que ele amou e todos que amaram ele, Deus deu para ele lá. Agora eu lhe pergunto, quais dos pregadores da mensagem do William Branham que estão no Brasil hoje, que o William Branham conheceu e amou? Um homem não pode amar ninguém sem conhecer, sem viver nos dias dele. Ele não conhece o Senhor, ele não pode amá-lo, porque ele nem sabe que o Senhor existia, o Senhor não tinha nascido ainda. Agora eu quero mostrar uma outra coisa, sobre julgar uma outra geração. Vamos ver. Aquele mesmo homem. Você pode sentar-se na sua igreja e ouvir o Senhor, igreja e eles, as exatas doutrinas da mesma igreja que acreditou a mesma coisa, negar a Bíblia sendo inspirada. Deus tenha misericórdia. Eu não quero nenhuma organização. Mas ajuda-me a viver para que na minha geração não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com que eu vivi. É onde aquilo conta ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor, se eu for um servo de Deus, Deus levantará outro homem nesse dia quando eu partir. Portanto, não há necessidade de me colocar algo à volta da minha teologia. É para eu viver em qual luz eu tenho e esperar até em Deus. Agora, senhor Elias, eu ainda tenho tempo, irmão Sebastião? Se não tiver, eu vou parar por aqui. Se tiver, eu vou adiante. Certo? Então, senhor Elias, vê que o William Branham diz, não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Quantos anos é uma geração? O senhor está de acordo que uma geração é 40 anos, senhor Elias? Sim. O senhor é sincero. Sim, o senhor está de acordo com uma geração é 40 anos? O William Branham diz, não vou me pôr no julgamento com outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter que suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com quem eu vivi. Homens e mulheres com quem eu vivi. O senhor não viveu nos dias de William Branham. Joaquim Gonçalves não conhecia o William Branham. Os pastores do Brasil, o José Pontes e todos, Manuel Pontes, todos os outros não conheceram o William Branham.
Veja que isso não funciona. Muito obrigado. Senhor Eliezer, o senhor está de acordo que nós devemos ser filhos dos profetas? Um filho de Deus deve ser filho de um profeta? O senhor está de acordo? Também. Atos 3:25 diz, vós sois filhos dos profetas. E Paulo disse, Timóteo, eu te gerei, eu vos gerei em Cristo. E Paulo era um profeta. Lá no tempo de Elias e Eliseu havia os filhos dos profetas, porque acreditavam nos profetas. Aqui é a mesma coisa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, agora, se uma criança é gerada depois da morte do seu pai, o que ela é, senhor Eliezer? Uma criança que é gerada depois da morte do seu pai, ela é o quê? Ela é um filho ilegítimo, ela é uma criança ilegítima. Se nós devemos ser filhos dos profetas, é esse profeta quem tem que nos gerar, esse profeta tem que estar vivo. Depois da morte desse profeta, qualquer criança gerada, qualquer filho gerado, ele é ilegítimo. Não tem como alguém crer depois da morte de um profeta e ser salvo. Veja que o ladrão da cruz disse, Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus está vivo. Você tem que reconhecer, crer e seguir um profeta enquanto ele está vivo. Mas logo após a morte de Jesus Cristo, o centurião, ou melhor, o soldado que ajudou a matar Jesus, disse, depois que ele viu o terremoto, depois que ele viu as trevas e assim por diante, ele disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas e para ele veio qual resposta? Nenhuma, silêncio. Não houve resposta para ele, porque o profeta Jesus já estava morto lá. Não tinha mais como responder. Então temos que seguir um profeta vivo. Eu perguntei, dê-me um versículo onde a igreja de Jesus Cristo, em algum momento, uma única vez, foi guiada por um profeta menor. Isso não existe, não tem base na Bíblia. O maior profeta menor, Arão, levou o povo ao bezerro de ouro. José Brana levou o povo para onde? É um profeta menor não tem revelação. Quando o senhor disse que Josué não tinha mensagem, isso não é verdade. Por favor, senhor Elias, seja sincero. Ele tinha uma mensagem, ele até tinha um livro, ele é contado em Oséias 12:14, ele tinha um assim diz o Senhor. Sim, ele era um profeta mensageiro, mas eu quero voltar aqui atrás para me mostrar uma outra coisa. Eu quero mostrar aqui, ó, uma outra mensagem de William Branham. That's right. Let's get ready for this midnight cry. It's coming in an hour when you think that there'll be a cry, not amongst the unbelieving world, it'll be a secret, but the believers who are looking for it. There will come forth a prophet one of these days of preaching the original Word of God. Hallelujah. You talk about me, tell you about having bobbed hair or something. Wait till you get a hold of him. Yeah. Wait till you listen to him. You think I'm rough on organization? Wait till he comes in existence. Hallelujah. He will restore all the years that the palmer worm eaten. It'll be a message go forth. Aí, senhor Eliezer, a mensagem que foi lida aí, ó, está na mensagem O Super Sinal, pregada em 24/8/1962, na Califórnia, parágrafo 64. Um desses dias aparecerá um profeta que prega a palavra original de Deus. Falam de mim que vos fala dos cortes dos cabelos ou algo assim. Espero até que entre em contato com ele. Espere até ouvi-lo. Pensa que eu sou duro no que diz respeito à organização? O que a mensagem do Irmão Branham se tornou? Se o senhor é sincero, se alguma pessoa que crê na mensagem do Irmão Branham é sincero, ele sabe que tornou-se uma organização. Por quê? O senhor disse que é porque não respeita os ministérios. Primeiro que todos os ministérios hoje na mensagem do Irmão Branham são falsos, porque para ter ministério, o profeta tem que estar vivo. Esse senhor que o senhor citou, que foi comissionado por William Branham, logo que um presidente termina o seu mandato, todos os seus ministros estão desempregados. Para ele voltar a ser ministro, o novo presidente tem que nomear. Sim, todos aqueles filhos dos profetas que criam em Elias tiveram que se prostrar diante de Eliseu para reconhecer que o Deus de Elias estava com Eliseu. Está vendo o que diz aí? Vocês falam de mim, que prego contra a organização. Espere até que ele apareça. Restaurará todos os anos que a lagarta devorou. Quem é a lagarta? A lagarta são os sacerdotes branhamistas que extraviaram tudo. Estragaram a mensagem do Irmão Branham. E por que há tanta confusão? Por que há tanta divisão, senhor Elias? A verdade é que não há o profeta. O William Branham pregou por quase 40 anos. Eu quero lhe perguntar. O William Branham pregou por quase 40 anos. Ele dizia, veja, nós não somos uma organização. Não há nenhuma divisão entre nós, não é verdade? Por quanto tempo? Quase 40 anos. Teve divisão no tempo de William Branham, senhor Elias? Uma só divisão no tempo de William Branham? Não teve. Houve lá, eles queriam batizar no nome de William Branham no Canadá, o William Branham disse, parem com isso. Não façam isso. Eu vou parar de pregar se vocês continuarem com isso.
havia um profeta e todos acreditavam nesse profeta. Não havia divisão lá. A divisão começou depois que William Branham deixou a cena. Aqui na mensagem O Sétimo Selo, no parágrafo 299, William Branham diz: e logo então ele me tomou, e ele, aqui é a visão da tenda, e ele me levou para cima e me assentou bem no alto onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral, de algum tipo. E eu olhei e havia algo como uma pequena caixa assim, um pequeno lugar ali ao lado. E eu vi que aquela luz estava falando com alguém acima de mim. Quem é esse alguém? Não é José Branham. Deus fala com o profeta mensageiro. Na mesma mensagem, O Sétimo Selo, no parágrafo 326, 327, William Branham diz: eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se apenas que esses 7 trovões contêm esse mistério e que os céus calaram-se, cada um compreendeu? A hora está talvez lá agora onde esta gloriosa pessoa que nós esperamos entrar em cena, vai entrar em cena. Quem é essa gloriosa pessoa, senhor Elias? É o José Branham? Esta gloriosa pessoa que nós esperamos entrar em cena, vai entrar em cena. É o José Branham, esta gloriosa pessoa? O senhor sabe que não é. Essa gloriosa pessoa é um profeta mensageiro com a mensagem. Agora, na mensagem, o que é o Espírito Santo? Pregado em 16 de 12 de 1959, no parágrafo 75. O profeta William Branham diz: Lutero andou em uma luz. Que luz? A mensagem de Lutero. Wesley andou em uma luz. Os pentecostes andou em outra luz. Olha, os pentecostes andou em uma luz, senhor Elias. Como que eles andou em uma luz se eles não tinham um profeta? E esse profeta era de qual era? Se Deus só fala pelos profetas, qual era ele era? Está vendo como não é só 7 profetas? Bem, e aqui continua dizendo: os pentecostes andou em outra, mas hoje estamos caminhando em algo mais elevado, que é a mensagem de William Branham. E se houver outra geração, isto irá além de nós. Ok, primeiro eu quero explicar a pergunta, e eu quero explicar lendo aqui mais um parágrafo na mensagem do profeta William Branham, na mensagem Cristo identificado mesmo em todas as gerações, parágrafo 139, pregado em 15 de 4 de 1964, lá na Flórida. E o William Branham diz: o homem se levanta com uma mensagem. Quem se levanta com a mensagem? É um profeta. José Branham não tem mensagem. Ele é um profeta menor. O senhor confirmou aqui. E ele mesmo diz isso. Deus não conduz a sua igreja por um profeta menor. Deus não tem ministério de fitas. Ele não fez isso no tempo de Moisés, nunca fez isso. Deus fala pelos profetas. Amós 3:7. Profetas vivos. Quero concluir aqui para me fazer a pergunta. Um homem se levanta com uma mensagem, é o caso de William Branham, e prega esta mensagem, e entrega a mensagem da hora. Senhor Elias, não a mensagem de 66 anos atrás. Entrega a mensagem da hora. E então, após algum tempo, após o seu ministério, ele é entregue à morte, posto no sepulcro. E anos adiante, eles edificam uma organização em cima disso. O senhor sabe que aí tudo se tornou organização. E em cima disto vem uma outra coisa. Grupos, ismos, blocos, repartições, companheirismo. O que vocês estão fazendo? Pergunta o William Branham. O que vocês estão fazendo? A mensagem do homem já se foi. A mensagem está na história. Nós prosseguimos olhando para frente. O irmão Branham disse que os filhos de Deus não podem fazer uma fogueira no mesmo lugar. Quando Israel fazia isso, se apostatavam. Eles tinham que continuar peregrinando, seguir a coluna de fogo. A coluna de fogo sempre está com o profeta mensageiro. O homem é colocado num sepulcro, anos após o que acontece, cria uma organização em cima disso vem uma outra coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é, diante disso, do que o William Branham disse, do que nós sabemos, como que a Igreja de Jesus Cristo pode avançar? Esta pergunta que eu quero fazer para o senhor. Como que a Igreja de Jesus Cristo pode avançar na Terra? Ok, muito obrigado. Senhor Elias, o senhor tem que entender que um filho de Deus, ele come maná fresco. O maná é a mensagem de um profeta. Ele não pode comer o maná apodrecido de um outro tempo, de uma outra geração. O senhor disse uma geração em 40 anos. O William Branham disse, se houver uma geração após nós, virá do mesmo modo, haverá uma luz lá, haverá um profeta lá. Então nós comemos, um filho de Deus come carne fresca, são as águias de Deus. O maná fresco, não pode. Se pegar um maná, eles pegavam o maná, guardar para o outro dia, apodrecia, no outro dia estava com verme, estava cheio de larvas. No tempo de William Branham, houve as divisões, William Branham mandou parar, o profeta mandou parar, eles tinham que parar, porque o profeta está lá. Mas depois que William Branham morreu, centenas e centenas e centenas de divisões aconteceram. Qual delas parou? Nenhuma parou. Por quê? Porque o William Branham não está lá para mandar parar. Os pastores dizem, eu só paro se o Branham mandar. O Joaquim dizia, eu só desço do púlpito se o William Branham entrar pelaquela porta e mandar eu descer.
Por que eles se comportam assim? Por que eles vivem pelo dinheiro? Por que eles vivem pelo poder? Porque não tem um profeta. Eles nem sacerdotes são falsos sacerdotes. Eu mostrei aqui no começo. Paulo disse lá em Hebreus 5,4, ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados como Arão, como Deus chamou Arão. Deus chamou Arão por meio de um profeta. Aqueles dos dias de William Branham eram verdadeiros sacerdotes, mas todos os outros, depois de William Branham, que William Branham não consagrou, não são verdadeiros sacerdotes. Mas eu quero dizer aqui uma outra coisa. Nos dias de Eliezer, que foi lá buscar Rebeca, havia um profeta na terra chamado Abraão. Havia um profeta lá chamado Abraão. Cadê o profeta daqui? Se tem um Eliezer aqui, cadê o profeta? Onde é que está o profeta Abraão? Onde é que está o profeta Isaac? Não tem. Como é que a igreja vai avançar? No seu modo de ver, diz que não tem. Só tem José Branham. Uma outra coisa, quando o senhor disse aí, Cacô 4, versículo 2, olha, o profeta Cacô Felipe não tem que pregar igual William Branham. Ele não é discípulo de William Branham. Quem tem que pregar igual o William Branham é o discípulo de William Branham. Jesus não pregou igual Moisés, e ele foi morto por isso. Paulo não pregou igual Jesus. Lutero não pregou igual John Wycliffe. E João Calvino disse que as mensagens de Lutero eram afeminadas. Ele pregou diferente, não concordava com a mensagem de Lutero. No entanto, Lutero era verdadeiro. John Wesley não pregou como Martinho Lutero. O William Branham não pregou como os pentecostais. E o profeta Cacô Felipe não pode pregar como William Branham, porque a revelação é progressiva. Senhor Eliezer, se Deus tem que enviar um profeta para a terra, ele vai vir dizer o que nós não sabemos. Um profeta não vem repetir. É por isso que você tem 66 livros, e além desses 66 livros, muitos livros do Antigo Testamento não entrou no canon. E dezenas de livros, as mensagens de William Branham, não está na Bíblia, mas o senhor sabe. Quero lhe perguntar, senhor Eliezer, as mensagens de William Branham têm o mesmo valor que a Bíblia? Sim ou não? Sim. Sim, está vendo? Mas não está na Bíblia, porque é a palavra de um profeta. E o William Branham não pregou exatamente o que estava na Bíblia. O William Branham veio com a revelação, mistérios da Bíblia, mistérios que não estavam na Bíblia, falou de coisas que não estavam na Bíblia. O William Branham não pregou igual Paulo, ele pregava como Paulo, mas não igual Paulo. Ele não usava véu como a igreja, a congregação cristã diz que lá no tempo de Paulo eles usavam véu. O William Branham era um profeta, ele sabia que lá o povo não usava véu no tempo de Paulo. Ele tinha a revelação. Mas quero dizer aqui uma outra coisa. Por exemplo, na mensagem o rapto, pregado 12 dias antes da morte de William Branham. Rapto, referência 58, né? Pregado em 4/12/1965. Veja o que o William Branham disse, senhor Eliezer. Nenhum fermento é teologia, é interpretação, não é isso? Nenhum fermento haverá nos 7 dias inteiros. E até mesmo que se come hoje, os dias são as eras, a era de Laodiceia não terminou. E até mesmo que se come hoje, o que eles comiam lá? A mensagem de William Branham. Não tente guardar para amanhã. Amanhã é um outro tempo, é uma outra geração. Não tente guardar para amanhã. O senhor está guardando a mensagem do irmão Branham, é verdadeira. Mas é o maná passado. A mensagem de Moisés era verdadeira. Os israelitas do tempo de Jesus não poderiam comer o maná de Moisés. Os filhos de Deus do tempo de Lutero não poderiam comer a mensagem de Paulo. Tem que ser o maná do dia. Queime-na com fogo antes que venha a luz do dia. A luz do dia é o quê, senhor Eliezer? É uma mensagem, é uma revelação, é uma trombeta, é um clamor. Antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo, uma coisa nova. Na mensagem, reprovação por causa da palavra, parágrafo 162, 161, vou apenas ler, não vai dar tempo de eu explicar. O irmão Branham diz, o homem é sempre o mesmo. Agora eu vou dizer algo novamente. Eu quero que vocês, eu não sei se está sendo gravado ou não, mas se estiver na fita, eu quero que vocês me ouçam. Vocês na fita, não percam isso, mas estudem isso. O homem agora é como sempre tem sido. Ele está louvando a Deus pelo que ele tem feito, olhando pelo que ele tem feito, e ele olha para o que ele fará, porém ignora o que Deus está fazendo. Então ele perde toda coisa. Espero que tenham pegado isso, ignorando o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele tem feito, e ele conhece as promessas que ele fará, porém ele falha em ver o que ele fará. Porém, ele falha em ver o que ele está dizendo. Vocês pentecostais, se não são exemplos daquilo, vocês estão olhando para frente por algo a acontecer. Isto já aconteceu bem sobre vocês. Vocês não sabem. Quantas vezes ele quis cobri-los como a galinha cobre os seus pintainhos? Aqui o William Branham está falando de profeta.
Deus enviou um profeta para esse tempo, seu Eliezer, para juntar os seus filhos, como a galinha faz com seus pintainhos. Mas o senhor, mesmo sendo uma pessoa sincera, o senhor diz, não, é o William Branham, é o William Branham. O William Branham é o último profeta, é a última mensagem. O senhor não pode encerrar Deus dentro da mensagem do irmão Branham. Assim como os evangélicos não podem encerrar Deus dentro da Bíblia. Não pode colocar Deus no museu, não pode colocar Deus na história. Não venha para cá com histórias de fita. Fita nunca salvou ninguém. É dito no tempo de Moisés, ouve a voz do anjo. Ouve a voz do anjo. Lá tinha um anjo também. Mas Deus deixou um profeta. O profeta lá era Josué. Eu quero dizer umas outras coisas no próximo bloco. Quero mostrar aqui o que o William Branham falou sobre o clamor da meia-noite, porque nós vimos que o William Branham foi o profeta do entardecer, o entardecer de Zacarias 14:7, o entardecer de Marcos 13:35. Mas, senhor Eliezer, cadê o profeta da meia-noite? A meia-noite está aqui, cadê o profeta da meia-noite? Sim, um profeta vem com revelações. Eu disse, e Cacó Flip não é um discípulo de William Branham. Cacó Flip tem uma mensagem. O profeta veio revelar muitas coisas. Por exemplo, o profeta veio revelar que os espíritos que operam dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, são demônios, é espírito de sedução. O irmão Branham não revelou isso. O irmão Branham poderia chamar um padre católico de irmão. O William Branham poderia chamar o Jim Jones de servo de Deus e dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. O mesmo Jim Jones que matou 914 pessoas na Guiana inglesa. O irmão Branham poderia dizer que T.L. Osborne era um homem de Deus cheio do Espírito Santo, que Billy Graham era um homem de Deus cheio do Espírito Santo, que Oral Roberts era um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Mas que homem cheio do Espírito Santo é esse que nunca creu em William Branham? A esposa de T.L. Osborne batizava e pregava. E a esposa de Billy Graham também pregava. E esses homens aceitavam mulheres pregadoras. Mas no tempo do irmão Branham ele via isso. Mas Deus deu uma visão maior para o profeta Cacó Flip. Assim como um dia, senhor Eliezer, Deus mandou Moisés levantar a serpente de bronze. E aquilo foi bom por um tempo. Mas depois Deus disse a um pequeno rei, Ezequias, para ir destruir a serpente de bronze que o seu servo Moisés havia construído. Então o profeta William Branham, o profeta Cacó Flip revelou os espíritos, dizendo que não é o Espírito Santo que opera nas igrejas. E só o William Branham tinha o Espírito Santo no seu tempo. Quando o senhor diz que temos que ter o Espírito Santo, faz isso que não tem o Espírito Santo. Senhor Eliezer, o irmão Branham ensinou que para alguém ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra de Deus. Não é sensação, não é falar em línguas, mas é crer na palavra de Deus. Se lá eles crescem em toda a Bíblia, mas eles não crescem em William Branham, eles não poderiam ter o Espírito Santo. Aqui, se Deus tem um profeta vivo, e é a palavra de Deus, e as pessoas não crêem, o que elas têm não é o Espírito Santo. É impossível isso, a não ser que Cacó Flip seja um falso profeta. Mas se Cacó é um verdadeiro profeta, ninguém pode ter o Espírito Santo, a não ser aqueles que creem em toda a palavra de Deus. Mas quero dizer aqui uma outra coisa. O profeta Cacó Flip revelou como que a semente da serpente passou pelo dilúvio. Se eu lhe perguntar como que a semente da serpente passou pelo dilúvio, o senhor vai responder de acordo com a mensagem do irmão Branham. Me diga como é que foi, senhor Eliezer. Como foi que a semente da serpente passou pelo dilúvio? Eu vou deixar isso mais para frente, no outro bloco, sabe, a gente pode conversar. Mas se o senhor fosse responder, responderia como o irmão Branham disse. O irmão Branham disse que passou por um fruto de adultério de uma das filhas de Noé. Mas o profeta diz, não, estava sobre os lombos de Noé. É uma questão de semente, uma questão de DNA. O irmão Branham não revelou isso. Por exemplo, o profeta Cacó Flip revelou sobre a raça negra. O profeta Cacó Flip revelou sobre a origem dos homossexuais. Por que existem homossexuais? O profeta Cacó Flip revelou sobre os 3 espíritos de sapo, de Apocalipse 13, né? Melhor, Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14, que é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. O senhor começou a ler o livro do profeta Cacó, não começou? O senhor começou a ler, não é isso? Então, eu aconselho, já que o senhor é uma pessoa sincera, e eu creio nisso, o senhor continue lendo. O senhor continue lendo. Quem sabe Deus irá lhe mostrar alguma coisa. O profeta tem uma nova revelação. Eu queria aqui mostrar uma outra coisa. Eu perguntei qual o profeta da meia-noite. O William Branham foi da tarde. Ele foi do entardecer. Mas Jesus disse em Mateus 25:6, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Um clamor é o quê, senhor Eliezer? Um clamor é uma mensagem. Uma trombeta é uma mensagem. Voz de arcanjo é uma mensagem. Voz de comando é uma mensagem. Nós sabemos, os evangélicos não sabem. Mas nós sabemos que é uma mensagem. O clamor da meia-noite, Mateus 25:6, é uma mensagem. A voz de arcanjo de Tessalonicenses 4:16 é a mensagem do profeta Cacó Flip. É um trovão que foi ouvido no mundo inteiro. Mas quero colocar aqui um outro vídeo para nós falarmos sobre
é o tempo da meia-noite, ou seja, o profeta da meia-noite. E o que o William Branham falou sobre a meia-noite? Ele falou que a meia-noite era o tempo dele? Vamos ver. Faltam 3 minutos para a meia-noite. Faltam 3 minutos para a meia-noite. Faltam 3 minutos para a meia-noite. A ciência nos diz, faltam 3 minutos para a meia-noite. Nos disseram aquilo vários anos atrás. Então nós devemos estar a quase, possivelmente, um momento para a meia-noite. Nós não sabemos que tempo a pólvora irá queimar no barril. Mas o próprio William Branham deu explicação do que seria esses 3 minutos para meia-noite antes do clamor da meia-noite vir. E ele disse, são como 30 anos, ou seja, de 1963 até 1993, esse clamor da meia-noite viria e veio. If it's 3 minutes, less than 3 minutes of his coming, that'd be 30 years back to us. Something what 3 minutes would be to him, he's already arrived yet to come. So we sometimes when you read here, he's speaking in the terms of the word, see, not in our terms. E veja, se faltam 3 minutos, menos de 3 minutos para a sua vinda, veja, seriam 30 anos aproximadamente para nós, ou por volta disso. E veja como o que 3 minutos seriam para ele. Ele já está se levantando para vir. Assim, você, às vezes, quando se lê aqui, ele está falando nos termos da palavra, veja, não em nossos termos. O que estava no vídeo aí, o áudio, o William Branham dizendo que faltava 3 minutos para a sua vinda, ou faltava 3 minutos para a meia-noite, 3 minutos para a meia-noite. E o William Branham explicou o que eram esses 3 minutos. Ele disse que para nós é como 30 anos. Ele disse isso quando ele pregava lá o terceiro selo, no parágrafo 12. 30 anos de 63 daria quantos, Elias? Daria em 93. Jesus Cristo retornou em 93 para revelar a língua desconhecida, a visão da tenda, e tudo aquilo que ele não revelou por meio de William Branham. E este é o entardecer da era, né? É o entardecer da minha mensagem. E aí no vídeo ele estava dizendo que faltava 3 minutos para a sua vinda, que para nós é como 30 anos, e 30 anos dá 93, quando o anjo e o cordeiro desceu para dar o idioma desconhecido, né? A mensagem para o profeta Cacofei. Ok, muito obrigado. Então, o senhor Eliezer, ele diz que Deus trabalha por um profeta, Deus não pode trabalhar sem um profeta, mas ele não consegue mostrar o profeta. Porque o irmão Branham está morto, ninguém pode negar isso. Ele não consegue mostrar como é que Deus guia a sua igreja por um profeta menor pelo ministério de fita. Senhor Eliezer, o profeta tem que estar vivo, Deus tem que falar por meio de um profeta vivo. O senhor diz, Deus está fazendo no presente, mas ele fala por um profeta. O senhor confirmou aqui. Cadê o profeta? Não tem. Se não tem profeta, como o senhor diz, então Deus não pode falar. Mas com respeito a José Branham, eu penso que é o último bloco, não sei, mas com respeito ao José Branham e Billy Paul, o comportamento deles não é um comportamento bom. Por exemplo, o Billy Paul, de acordo com a carta de Sarah Branham, falsificou a assinatura do seu pai para colocar a mão lá no dinheiro, pegar o dinheiro do fundo que o William Branham havia feito, de acordo com a carta de Sarah Branham. Está aí disponível para todo mundo ver, ler ou ouvir. Também o Billy Paul se recusou a doar sangue para o seu pai quando ele sofreu um acidente, uma vez que ele tinha o mesmo sangue do seu pai. Está onde isso? Está na carta de Sarah Branham, a irmã de Billy Paul, quem escreveu isso. Por que o Billy Paul se recusou a dar o sangue dele para o seu pai? E os médicos disseram que se tivesse recebido o sangue, o William Branham tivesse recebido o sangue, ele teria escapado, teria sobrevivido, mas o Billy Paul não quis dar sangue para o seu pai. O Billy Paul e José Branham apagaram nas fitas os lugares onde o William Branham falava sobre Jim Jones. Quando você está ouvindo as fitas, senhor Eliezer, tem espaço em branco nas fitas, espaço em branco nas fitas. Eu fui um pregador da mensagem do irmão Branham por 3 anos e meio, e eu sempre ouvia isso. Eu pensava que era devido à fita ser velha, não ter sido armazenada direito, algum problema lá naquelas fitas magnéticas. Espaço em branco na fita, espaço em branco na fita. O senhor já se perguntou o que é isso? O senhor sabia que foi o José Branham quem apagou algumas coisas das fitas de William Branham?
Ele não é honesto, José Branham. Pergunte isso a ele, se o senhor tiver contato. Por que ele apagou os lugares onde o William Branham falava de Jim Jones? O William Branham foi patrocinado por Jim Jones. O William Branham pregou junto com o Jim Jones. Mas aonde é que estão as fitas que o William Branham fala sobre Jim Jones? Eu não sei. O José Branham apagou. O profeta, que o senhor disse que está conduzindo a igreja, um profeta menor, que isso é impossível, apagou coisas da mensagem do profeta William Branham. E o profeta Caco Flip diz que José Branham e Billy Paul não são filhos de Deus, são filhos de Belial como Ofim e Finéias. Eles tiveram comportamentos de filhos de Belial, assim como Ofim e Finéias. Está na mensagem do profeta Caco Flip. Na continuação da leitura, o senhor vai ver que o profeta diz isso. Sim, o mesmo Jim Jones que o William Branham chamava de servo de Deus, dizia que ele estava cheio do Espírito Santo, pregou com ele, foi patrocinado por ele, que matou 914 pessoas envenenadas na Guiana inglesa. Mas cadê o nome de Jim Jones na fita de William Branham? Eu quero colocar aqui, ó, irmão Sebastião, se passar o tempo, depois o irmão tira das minhas considerações finais. Eu quero colocar aqui o vídeo. Ok. Profeta Cacu. Você diz que José Branham, que é filho de William Branham, é um filho do diabo. Senhora, esta não é a primeira vez que o filho de um profeta é um filho do diabo. Em 1 Samuel 2, versículo 12, diz que Ofni e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor, que levaram a arca, eram filhos do diabo. Estes são os filhos de Eli. Os dois filhos de Eli, no Antigo Testamento, eram sacerdotes diante do Senhor. Eles eram sacerdotes. Eles usavam arca, mas eram filhos do diabo. Eu vou ler isso. E os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Eterno. Foram eles que pregaram e dirigiram as pessoas porque ele estava velho. Mas o Senhor disse, Deus disse que estes são os filhos de Belial. Eles nem mesmo conheciam o Senhor. Eles são sumos sacerdotes. Foram eles que as pessoas seguiram. Mas Deus disse que são filhos de Belial. São demônios. E é a mesma coisa que acontece hoje. Em virtude da missão que recebi em 24 de abril de 1993, eu vos digo que José Branham e Billy Paul são filhos do diabo. Eles são filhos do diabo. José Branham e Billy Paul são demônios. Senhora, eu gostaria de lhe indicar algo. Hoje, quando você ouve as fitas de William Branham, você ouve, às vezes, espaço em branco na fita. Por quê? Foi José Branham quem apagou esses espaços expressamente. E William Branham, por exemplo, estava com os sacerdotes e pastores de todas as igrejas. E entre estes estavam Jim Jones. E Jim Jones matou 914 pessoas em 1978. Mas o William Branham foi convidado, em junho de 1956, por Jim Jones, para sua igreja, na igreja de Jim Jones. E então eles organizaram um programa de 3 dias, e houve muitas conversões. E eles morreram em 1978. Você vê? Mas José Branham não deve apagar isso. William Branham fez isso. Martinho Lutero participou de forma negativa na revolta dos camponeses na Alemanha. E havia camponeses mortos. Mas deve um filho de Lutero vir e apagar isso? Isso não é possível. Martinho Lutero batizou por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora, um filho de Lutero pode vir e apagar isso? Isso não é possível. Billy Paul e José Branham agiram como filhos do diabo.
Eles agiram como filho do diabo. José Branham é um demônio. Eu repito, José Branham é um demônio. Ok. O senhor Eliezer diz que tem que ter um profeta na terra. Ele se recusa a crer no profeta vivo, mas ao mesmo tempo tem fé de um profeta morto ressuscitar. Deus deu-lhe um profeta vivo, é Cacofilipe. O senhor irá examinar, tirar as suas próprias conclusões. O senhor é livre para isso. Assim como todas as pessoas são livres para isso. O sétimo anjo, ele é celestial. Não é um homem que está no túmulo. É o espírito de Elias. É o anjo que apareceu, William Branham, na caverna Greensville. Então, eu gostaria de fazer as minhas considerações finais dizendo que tudo que Deus criou progride. Mas não foi Deus que criou as igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branhamistas. É por isso que as igrejas não progridem. Os homens se recusam a progredir com as suas igrejas e suas religiões. Tudo que Deus criou progride. O homem progride, os animais progridem, os rios progridem, as árvores, os córregos, os mares, a lua, o sol, a terra, os planetas, as galáxias, os tempos, as estações. Tudo progride, senhor Eliezer. Mas por que os sacerdotes da antiga mensagem, um profeta, não querem progredir? Por que eles inventam todo tipo de coisa para não progredir? Até o ponto de dizer que aí um profeta menor que vai nos conduzir. Isto não tem base em lugar nenhum. Isto é loucura. É um abuso de linguagem. Não tem base na Bíblia para isso. Tudo que está vivo progride. Mas por que a mensagem de um profeta morto não progride? Porque o profeta está morto e a sua mensagem, que é o corpo fresco, também apodreceu e explodiu em pedaços de grupos, de ismos, de repartições. Tudo que está vivo progride. A ciência progride, a tecnologia progride, a medicina progride, as telecomunicações progride, a política, a escola, até as doenças, vírus e doenças progridem, senhor Eliezer. Mas por que os sacerdotes da mensagem de um profeta já morto não querem progredir? Por exemplo, lá nos transportes, começou com os cavalos, depois foi para a carroça, depois foi para a bicicleta, depois foi para as motos, depois foi para os carros, depois foi para os aviões, e hoje se fala em jatos que voam a 15 mil quilômetros por hora. Se fala em naves espacial que saem da órbita da Terra. Está vendo a evolução, a progressão nessas coisas? As armas começou com flechas, depois espadas, depois as espingardas, depois os canhões, bombas atômicas. Hoje se fala em bombas nucleares, armas nucleares e armas bacteriológicas. Você vê a progressão? A comunicação, primeiro eram as cartas, depois o telegrama, depois o fax, depois telefone com fio, telefone sem fio. Hoje é a internet, mas a pergunta que se deixa é: por que os pastores protestantes não progridem? Ficam lá na mensagem Wesley, na mensagem de Lutero, na mensagem Calvino, na mensagem de tal e tal profeta. Por que os sacerdotes da mensagem de Lebrano não progridem? Por que eles querem ficar lá vendo fitas e fitas e fitas? Sendo que Deus tem um profeta. Quando foi que Deus guiou os seus filhos por fitas? Deus não faz isso, Deus envia profetas. Agora, assim como um leão morto não pode ser o guia de leões vivos, é assim que um profeta morto não pode ser profeta de homens vivos. Assim como um pássaro morto não pode ser... O senhor sabe que o irmão Branham pregou a mensagem, o guia. E ele fala lá sobre os pássaros. O guia deve ser um pássaro vivo. Um presidente morto, um homem morto, não pode ser presidente de pessoas vivas sobre a terra. É loucura dizer que Abraham Lincoln hoje é o presidente. Mesmo que Abraham Lincoln foi um grande homem, nasceu lá em fevereiro de 1909, e ele morreu lá penso que em abril, ou algo parecido, de 1865. Dois grandes homens, um para o plano natural, Abraham Lincoln, nasceu em Kentucky, e o outro para o plano espiritual, William Branham nasceu em Kentucky. Os dois nasceram em 1909, e os dois morreram o Abraham Lincoln morreu em 1865, e o William Branham morreu em 1995, melhor. Eles nasceram em Kentucky, né? Não nasceram em 1909. Quem nasceu em 1909 foi o William Branham. 100 anos de um para o outro. A diferença, 100 anos de um para o outro. Dois homens, com um para o plano espiritual e o outro para o plano natural. Mas hoje, mesmo a grandeza de Abraham Lincoln, ninguém pode dizer que Abraham Lincoln é o seu presidente. Então Deus teve o profeta William Branham, Deus colocou ele no túmulo. E Deus agora está com o profeta Cacofilipe. Todos os filhos de Deus, senhor Eliezer, procurarão saber quem é o profeta de Deus. Se não é Cacofilipe, nós temos que achar quem é, porque Deus fala por quem? Pelos profetas. Deus trabalha por quem? Pelos profetas. Trazer um apóstolo, trazer um profeta menor, trazer um sacerdote para guiar a igreja, só vai levar a igreja de Jesus Cristo a mais confusão, a mais ismos, mais divisões e a bezerro de ouro. Que o mais Deus abençoe todos os seus filhos e filhas
que estão sobre a terra, que amam a Deus, estão em busca de salvação, possam saber que Deus salva pelos profetas, Deus guia pelos profetas, Deus fala pelos profetas, e hoje o profeta de Deus é Cacô Felipe. Obrigado. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté, vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté.